Boa noite a todos, mais uma vez aqui nesse podcast, aonde você pode comunicar, aonde todos podem comunicar. Podcast este, hoje é sexta-feira, gente, sextou. Sexta-feira ao vivo e é a quinta edição do podcast. Estou trazendo aqui um parceiro nosso lá da empresa que vai estar fazendo essa locomoção aqui, né? Ismael, se apresente, fica à Boa vontade. noite, meus queridos, minhas queridas. Bem-vindo mais nessa quinta edição desse podcast maravilhoso com o nosso Isso aí, Fabrício é um cara especial aqui. Ó, toda sexta-feira, gente, a gente tem um cara mais top que o outro. Não é só cara não, viu? Tem as meninas também, as meninas da comunicação visual. Já vieram uma aqui na semana retrasada e agora tem mais umas duas aí na nossa lista aí. Então, nada mais, nada menos, Fabrício vai se apresentar e ficar à vontade aí. Né, Fabrício? Isso aí, ó. Boa noite, Ney. Boa noite, Israel. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, né? Espero que esse bate-papo nosso aqui seja muito produtivo, né? E dê para a gente poder dividir nossas experiências aí, nossas dores, né? Que Com não é certeza. Com certeza. não é só coisas boas, não. É falar realmente como que é a realidade, né? Essa é a ideia, entendeu? Por quê? Porque você pode comunicar. A comunicação visual todinha está na minha lista aqui, ó. Eu tenho uma lista aqui enorme. Você que está em Porto Seguro, você que está em Onápolis, você que está aí em Alcobaça, você de Prado, você de Caravela, aonde tiver uma empresa de comunicação visual e gráfica, Ismael, vai vir para cá falar com a gente. Com certeza, com certeza. Todos vocês estão convidados. Viu? Então, vamos começar esse bate-papo? Bora. Tá preparado, Fabrício? Estamos prontos. Tá, Ismael? Bora. Vai arrebentar esse negócio, não vai? Vamos lá, ué. Isso aí, falar de coisa boa, novidade. Coisa boa. Vamos lá. Fabrício, conte aqui para todos nós que está do outro lado lá, que quer saber quem é Fabrício, de onde começou, como é que começou, desafio, enfim, você deve ter uma jornada grande aí, porque todo mundo fica assim, interessado em saber, Fabrício, da Atuar Comunicação Visual, quem é Fabrício? Pronto, tá aqui ao vivo, vai falar. Jogue duro, Fabrício. Bora lá. Meu nome é Fabrício, eu moro em Teixeira de Freitas desde 1998. Sou natural de Vitória, mas bem pequeno, vim para a cidade de Itamaraju quando os meus pais vieram, né? E aí a minha infância inteira foi em Itamaraju. Morei em um povoado chamado Prata por algum tempo, né? São João da Prata. São João da Prata. Conheço. O melhor São João da região. É uma vila, né? Uma vila, metade vereda, metade Itamaraju, né? Lugar maravilhoso. Você precisa... Então você é capixaba. Sou capixaba. E aí, aos 13 anos de idade, eu com 13 anos de idade, minha família decidiu vir embora para Teixeira de Freitas, isso em 1998. Primeiro você foi para Itamaraju. Primeiro foi para Itamaraju. Depois para São João da Prata. Depois para São João da Prata e depois para Teixeira de Freitas. Isso aí. Teixeira era mato, não era? Nada, Teixeira já entendeu? Essa potência que é hoje, né? Isso era... Você tinha quantos anos, Fabrício? 13 anos. 13 anos, você veio para Teixeira de Freitas. 13 anos. Veio você, seu pai, Eu, sua meu mãe? pai, minha mãe. Tem uma irmã também, mas ela já morava aqui já, né? Mais velho que você. Mais velha do que eu. Top, top. Então já tem uns 20 e poucos anos de Teixeira, teixeirense nato, né, Ney? Isso aí. Já sou velho de Teixeira. Isso aí. Isso mesmo. E aí, me conte aqui, conte para todos os telespectadores que estão do outro lado e para nós aqui, o pessoal está curioso saber como é que chegou esse negócio da comunicação visual para você, Fabrício? Como é que... Me fala a sua trajetória. Trabalhei em tal lugar, isso, aquilo. Eu vim para Teixeira com 13 anos de idade. Aos 14 anos de idade, eu ingressei no comércio de Teixeira. Eu até costumo brincar que se não fosse a reforma da Previdência, com uns 48 anos eu já me aposentaria, né? Correto. Antigamente podia. Você entrava no comércio com 13 anos, 14 anos, e aí você já tinha a carteira registrada. O meu primeiro registro de carteira eu tinha 13 anos de idade, 13 para 14. Trabalhei um tempo em loja de confecção. Saí da loja de confecção, fui trabalhar em farmácia, aos 14 anos. E aí fiquei dos 14 até os 18. Em farmácia? Em farmácia, né? E aí eu sempre tinha na minha cabeça, que quando eu conseguisse tirar minha carteira de habilitação, a vida ia melhorar, né? Top. Porque aí abre as oportunidades, né?
Para todo mundo, a gente tem isso. E assim foi. Quando eu completei os 18 anos, que eu consegui tirar a habilitação, eu tive a oportunidade de entrar num ramo cervejeiro, entendeu? Entrei na Ambev, que era representada aqui pela Bahia Beer. Fiquei aproximadamente 5 anos lá, né? Entrei como vendedor, fui vendedor de Skol, vendedor de Brahma, vendedor segmentado, supervisor de refrigerante, supervisor de Então, vendas. vender já tá no seu sangue já. Vender já está no sangue, desde de muito novo. Na verdade, não foi nenhuma opção, né? Foi uma imposição. Né? E aí, quando a gente saiu de lá, quando eu saí de lá junto com uns amigos nossos lá, tinha Isso aproximadamente... que anos? Isso Que aí ano, em mais ou menos? 2008. Em 2008. 2008. Top. A gente montou uma distribuidora. Não tivemos sucesso, quebramos em tempo recorde, eu acho que 3, 4 meses. Foi logo também quando veio aquela crise dos Estados Unidos. A gente tinha uma área de atuação que era ali próximo, era Poço da Mata, Itabatã, Mucuri. A área que a Suzano sustenta, né? Aham. Na verdade, Correto. aquela área lá de cima. E aí, quando a Suzano começou a sentir esse impacto dessa crise imobiliária lá dos Estados Unidos, o mercado caiu da região que a gente atuava lá em cima. E aí a gente já não tinha muita coisa para poder fazer, já tinha perdido muito, resolveu encerrar as atividades da empresa. E aí eu fui trabalhar numa loja de material de construção aqui. Trabalhei na CDC aproximadamente uns 2 anos. Lá na CDC você fazia o quê, Fabrício? Eu Qual a era, sua área lá? eu era analista de marketing. Lá. Já estava entrando no negócio. Já estava entrando comecei a entrar no negócio. É. E é muito curioso que quando eu entrei, eu não tinha noção de marketing. Nessa época, quem você já conhecia no negócio da comunicação visual? Eu conhecia, dentro desse segmento, eu conheci o Júnior da Stamp Art. Júnior. Júnior tá lá nos Estados Unidos. Isso. Júnior, um abraço aí para você. Um abraço, Júnior. Viu? Vai estar vendo esse vídeo aí. E lá na frente foi quem me deu uma oportunidade também de trabalhar com ele e aprender mais, entendeu? Eu trabalhei esse tempo na CDC e aí eu comecei já a aprender, ter noção das coisas. Às vezes, quando a empresa atrasava ali para poder vir fazer o serviço da gente, eu mesmo já tinha uma turma lá, a gente tomava iniciativa, já resolvia aquilo, né? Então, o Júnior, ele era um prestador de serviço para a CDC, ao Isso. qual você também trabalhava. Era isso mesmo. E aí onde você conheceu esse negócio da comunicação visual. E aí, quando eu saí da CDC, eu me desliguei da CDC, Júnior me chamou para poder passar uma temporada lá com ele. Aqui em Teixeira. Aqui em Teixeira. Que ele tinha negócio aqui. Tinha a Stamp Art aqui. Stamp Art, isso. E aí eu passei lá uma temporada com ele. Isso e que ano, Fabrício? Só para a gente habituar. Aproximadamente 2010. por ali. 2010, entendi. Só que eu não imaginava entrar no negócio. Então, 2 não. anos depois que você estava na CDC, aliás, você estava na cervejaria, montou seu negócio, não deu certo, quebrou por alguns motivos, né? Isso. E aí tu foi convidado para trabalhar na CDC, e é onde você conheceu o Júnior, e Isso. 2 anos depois, 2010, 2008, 2010, você estava com esse negócio aí. Isso mesmo. Mas já na cabeça, já para montar um... Na verdade, eu não tinha a ideia de montar. Entendi. Entendeu? Eu vim ali do segmento de vendas, depois fui para o marketing. E aí, quando eu saí, que eu passei essa temporada com o Júnior, isso não passava na minha cabeça. Entendi. Né? E aí, só que as coisas foram acontecendo. Você começa a entrar no mercado, e aí você vai fazendo amizade com os clientes, você vai atendendo os clientes. E nesse segmento nosso, a parte de atendimento é muito reconhecida, né? Então, você vai ali, se você atender o cliente dentro da necessidade que ele quer, você acaba virando uma referência para ele. Com Correto. certeza. E aí, esse cliente acaba indicando para outro, que acaba comentando com o outro, e as coisas automaticamente ela vem acontecendo. Vai acontecendo. Né? Então, se você falar assim, como que você planejou entrar? Eu não planejei entrar. Aconteceu. As coisas vieram acontecendo. E aí, as coisas vieram acontecendo, eu vi que era uma fonte de renda, e eu poderia tirar o proveito financeiro daquilo ali, porque desde de muito antes, eu não sonhava em ser empresário, mas eu não queria mais trabalhar, eu queria ser autônomo, eu queria ter patrão. Meu sonho sempre foi acordar e tocar minhas coisas, meus negócios ali, mas eu
achava que eu não ia chegar, não ia tomar a proporção que tomou, né? Correto. E aí a gente foi tocando, foi tocando. E estamos aqui hoje, né? É interessante, viu? Como é que é a trajetória do Fabrício, né? Ele é de Espírito Santo. Que cidade do Espírito Santo, Fabrício? Eu nasci em Serra, mas eu vim muito pequeno. Ah, Eu não entendi. tenho lembrança nenhuma de morar lá. Lá. Eu devo ter vindo aos 3 anos de idade, 3 4 anos. 4 E- anos. E Mas a- minha família é toda aqui da região de Medeiros Neto. Cachoeira do Mato, Você veio né? pra Teixeira por quê? a família, na A verdade. família né? Se você veio. era É criança, 3 anos. porque o meu pai, ele já tinha alguns problemas de saúde. Aham. E aí, onde a gente morava, não tinha tanto recurso. E uma vez ele passou mal e o médico falou, ó, vocês têm que ir para algum lugar que tenha recurso imediato. Porque nessa época a gente morava em São João da Prata. E aí ele falou, se ele acontecer, ter alguma crise dessa de novo, no povoado que vocês moram, pode não dar tempo de chegar até assistência médica. Aí ele já estava aposentado, aí ele juntamente com minha mãe resolveu vir para Teixeira de Freitas, que já tinha um recurso melhor. A família nossa já morava aqui, os tios, né? Medeiros Neto é bem perto também. Medeiros Neto está aqui do lado, né? Então, É de Teixeira Cidade mesmo. boa. Boa. Ismael, pode ficar à vontade. Eu sei que você tem bastante pergunta. Está chegando toda hora aí no chat aí, bastante pergunta aí para o nosso amigo aqui, empresário Fabrício, da comunicação visual. O nome da empresa dele, gente, chama Atuar Comunicação Visual e Marketing, né? É. Pronto, é isso aí. Ismael tá ali só chegando toda hora, né, Ismael? Bastante pergunta aí no chat. E outra, gente, aproveitando que esse programa é ao vivo toda sexta-feira, a partir das 7h30, não deixe de curtir, compartilhar, comentar aí embaixo. Siga nós, porque cada mais você curtir, compartilhar, esse vídeo vai para todo mundo aí. siga a gente também no Instagram, Petra3D Oficial. É bem importante. Top, excelente. Ô, Ismael, vê aí quais são as perguntas que tá chegando e pode retribuir ao nosso parceiro e amigo aqui. Cara, dentro da comunicação visual, são muito e grandes os desafios. O primeiro desafio é que a gente acaba vendendo algo que não existe ainda. Então, isso é muito complexo, né? Você chega, apresenta um projeto para um cliente, passa o orçamento, passa a condição de pagamento, e daí em diante o cliente ele confiar ali, fazer aquele pagamento, dar aquela entrada ali, é uma coisa que não existe. Porque eu costumo dizer o seguinte, você chega numa loja de eletroeletrônico, tem um aparelho telefônico desse aqui. Você olha ele aqui, você gostou, vai no caixa, paga e leva. Isso. Então, a probabilidade de dar errado é muito pequena. No caso da comunicação visual, quando você vende um letreiro, você vende uma fachada, hoje a gente vê Teixeira que ela tomou uma proporção tão grande que hoje tem fachadas aí faraônicas, né? Tem fachada a nível de capital. Então, os clientes eles são muito exigentes e eles investem muito dinheiro nessa questão de fachada. E aí, até você conseguir a credibilidade do cliente chegar e falar bem assim, não, entendeu? O meu projeto é tanto, eu vou aqui fazer a parte financeira aqui, vou acertar com o financeiro, daí em diante você começar a produzir. Então, isso demora, isso é uma das maiores dificuldades que você tem. E você a gente só consegue, né, Ednei? Com o tempo, através de credibilidade. Isso aí não adianta, pelo menos é o que eu acho, alguém que entra no mercado com 6 meses, com 1 ano, querer ter essa credibilidade, pode até alcançar, mas é muito difícil você conseguir. Fidelizar os clientes é a maior dificuldade. Fidelizar, eu costumo dizer assim, que hoje, nessa geração que tem, é quase impossível, né, você fidelizar um cliente. Hoje você tem que trabalhar para poder atender ele e fazer com que aquele cliente ele seja o multiplicador de referência, né? Porque às vezes acontece, você atende o cliente há algum tempo e aí nada saiu de errado, nada aconteceu, daqui a pouco você passa em frente à empresa do cliente, tem algum serviço feito por outra empresa. E aí você fica com aquilo, rapaz, será onde foi que eu errei? Será que é que eu fiz de errado? Né?
Porque a gente que trabalha com mão de obra, prestação de serviço, a gente está sujeito a isso, né? Ninguém aqui, tanto eu como os colegas aí da área, a gente sabe a dificuldade que tem, o grau de dificuldade. Às vezes a gente faz coisa, a maioria das vezes dá certo, mas tem coisa que dá errado também, né? E aí cabe a cada um de nós prezar pela reputação e vir corrigindo. Tem coisa que a gente consegue, tem coisa que você não vai conseguir, você não vai conseguir nunca. Ô, Fabrício, 100%, né? falando nisso aí, que você, né, como citou aí agora, passando de frente a uma fachada, e aí você olha assim, não foi feito, fez um orçamento para essa pessoa e essa pessoa não fez comigo. O que você entende? Você entende isso, que há uma concorrência desleal no negócio da comunicação visual? Você vê concorrente dessa forma? Explica um pouco melhor, até para os parceiros de boa vontade entender um pouco melhor desse perfil. Ô, Ney, eu não falo a questão de concorrência desleal. Eu acho assim, cada um tem que ter a receita para o negócio dele. Uhum. Né? Existem coisas que eu faço dentro do meu negócio que dá certo. Às vezes, se o colega concorrente ali for fazer dentro do dele, de repente não vai dar certo dentro do dele. Então, eu penso assim, essa questão de preço, cada um tem que analisar a sua condição. Tem que analisar seus custos, o que dá, o que não dá. Lá na empresa eu oriento lá a turma que trabalha comigo o seguinte, a gente tem que ter responsabilidade com os clientes, mas antes de ter a responsabilidade com o cliente, a gente tem que ter a responsabilidade com a nossa empresa. Correto. Quer queira ou não, final do mês chega, são várias famílias que dependem daquilo, então a gente não pode sair fazendo loucura por ego ou por incompetência, ou por qualquer coisa que seja. Então, a gente tem que estar muito atento, muito alinhado. Eu não fico chateado quando eu perco o orçamento, entendeu? O que eu oriento o pessoal lá, os nossos colegas lá, a nossa turma, é o seguinte, a gente sempre tem que correr atrás de mais clientes, porque essa questão de perder o orçamento, a gente vai perder aqui, mas a gente já tem que estar com o outro no gatilho. E Correto. chega uma hora que a gente... Entendeu? Vai acertar e você tem que ter um orçamento onde você vai trabalhar e você vai garantir a rentabilidade da empresa. Você não pode cair por uma queda de braço, fulano fez 1.000, eu dei o orçamento de 1.000, fulano fez 900, porque tem cliente que faz o leilão. E aí você tem que ter a sensibilidade de não cair nessa armadilha. Né? Verdade. Porque antes, é o que eu falo, antes de você ter o compromisso com o cliente, você tem que ter o compromisso com o seu negócio. Isso é verdade. Né? Então, a gente é muito sensível a isso, porque isso vai de questão de preço, questão de rentabilidade, a questão da inadimplência, o risco que esse cliente vai trazer para o negócio, porque às vezes também você consegue fechar uma venda bem fechada ali, com uma margem de lucro agradável, mas é um cliente de risco. De repente você se depara ali, paga ali a primeira prestação, a segunda paga a entrada, e aí daqui em diante o cliente entra em inadimplência. E aí o que era um negócio interessante acaba sendo um negócio frustrante. Né? E aí a gente tem que ter essa sensibilidade. Eu acho que nem só no segmento da comunicação visual, eu acho que em qualquer segmento, porque na faculdade, eu fiz a faculdade de administração, e eu tinha um professor que ele falava assim, a profissão mais ingrata que tem é do administrador. Porque o administrador, ele é como se ele tivesse uma bola de cristal. Ele tem que tomar a decisão baseado no que ele acha que vai acontecer lá na frente. Ele pega o atual cenário, ele estuda aquilo ali e faz a projeção dele de acordo com o que está agora. Como se fosse um investidor. Como se fosse um investidor. Por exemplo, quem imaginaria que a gente passaria por uma pandemia? Nunca, né? Nunca ninguém imaginaria aquilo. Então, aquele administrador que ele fez aquela projeção ali naqueles anos de pandemia, eu acho que foi 2001, né? Uhum. 2000, 2001, por ali. Cara, muitas empresas a gente viu fechando, muitas empresas viu quebrando, né? E quebraram outras também. Porque é um efeito dominó, né? Algo que ninguém esperava. Ninguém esperava. Então, Fabrício, assim, você disse que Demais. Demais, né?
Ismael, ele faz parte da turma dos dinossauros, viu? Isso aqui Quase, vai pegar, né? viu? Quase. Ele faz parte da turma dos Dias, dinossauros. Cláudio aí, né? Eu tô achando que é um menino novo no negócio, mas ele faz parte da turma do dinossauro. Mas manda bala nas perguntas aí. E aí veio assim, uma questão na minha mente. Qual foi, todo esse tempo que você esteve aqui, qual foi a conquista? Foi assim, você falou, pô, isso aqui me deixou orgulhoso, tá? Isso aqui bateu forte, me deixou realmente muito orgulhoso. Você fala conquista pessoal Pode ser ou... conquista pessoal e dentro da comunicação. Cara, eu sou uma pessoa que eu sou cristão e eu sou muito grato a Deus por tudo que vem acontecido e do jeito que Ele toca tanto a minha vida profissional como a minha vida pessoal. Hoje eu sou uma pessoa que eu sou praticamente satisfeito, porque tudo que eu tive vontade de ter, eu consegui. E eu consegui muito novo, eu consegui com 37 anos, eu já tinha realizado parte dos meus sonhos que eu tenho. Então, hoje eu tenho uma família, tenho esposa, tenho 2 filhos, sou bem sucedido na vida pessoal, tenho minha mãe, minha irmã, eu tenho vários amigos que são amigos de verdade, amigos de infância, então isso eu acho que é uma base para poder ter. E quando a gente vai para o campo, né? ramo profissional, só da a empresa ser bem sucedida e estabilizada, entendeu? Isso já é, imaginei, isso já é uma conquista. Então, quando a gente, eu falo às vezes com a Juliana hoje, que é do departamento financeiro lá da empresa, a gente passou mais ou menos uns 4 ou 5 anos trabalhando no cheque especial, entendeu? Até estabilizar. E esse começo ele não é fácil. Você ficar ali fazendo mágica, fazendo malabarismo ali para poder fechar o mês e conta que não fecha e você tem que pagar a folha de salário, tem que pagar aluguel, tem que pagar isso, aquilo, outro. Só que aí, em 2014 para 2015, teve um dia que eu saí de dentro da empresa assim, e aí eu pensei assim, falei, cara, tem alguma coisa que está errado. Tem alguma coisa que... Porque eu trabalhava de domingo a domingo, dinheiro não sobrava. E aí eu fiz uma coisa que eu tenho o hábito até hoje de fazer. Eu saí de dentro da empresa, atravessei a rua, sento na calçada do outro lado, e aí eu tento ver lá de fora o que está errado lá dentro. Como se fosse uma peça fora do tabuleiro. Você saiu da caixinha. Como se fosse... Eu costumo dizer assim, numa partida de futebol, às vezes quem está jogando não consegue ver o erro que está acontecendo lá dentro. Quem está assistindo consegue identificar. Né? E aí eu sempre tenho isso comigo, até hoje eu faço. Às vezes eu estresso ali e tal, alguma coisa sai fora do normal, aí eu saio, atravesso a rua, sento na calçada lá do vizinho na frente, dou uma respirada, e aí eu... Cara, entendeu? O que está acontecendo aí? Você começa a enxergar. Porque a gente consegue enxergar, às vezes, o que está acontecendo de errado no negócio dos outros, entendeu? Na vida dos outros. Então... É uma estratégia que eu uso e que dá certo. Vou sair de dentro da empresa, sair por lá de fora da caixa. Para poder tentar enxergar. Não sei como é que funciona. E aí, em 2014 para 2015, foi onde a gente deu reset na empresa. Eu cheguei para os colegas lá que trabalhavam comigo, e aí eu falei, vou dispensar todo mundo. Na época, eu acho que era 10 ou 11 que trabalhava, porque eu preciso... Isso em que ano, Fabrício? 2015. 2015. Falei, eu preciso dar um reset aqui, porque do jeito que está... Tá certo, não. Você parou com tudo. Entendeu? Então, começou... Aí desliguei todo mundo de uma vez só. Falei com os meninos, falei, faz a fila aqui, que a gente vai desligar aqui e tal. E aí fui para casa, fechei a empresa uns 2 dias, voltei. E aí comecei sozinho de novo. Falei, a partir de hoje, eu vou mudar a empresa. Porque ou eu faço isso, ou eu acabo com essa cultura, ou essa cultura acaba comigo. E aí eu pedi a Deus, eu olhava assim e falava bem assim, gente, a vida inteira eu pedi a Deus para ter isso. E hoje que eu tenho, não me traz prazer, não me traz satisfação, só me traz desgosto, angústia. E aí eu comecei de novo. Aí, quando eu comecei de novo, aí as coisas começaram a mudar. Então eu tenho uma fase ali de 2011 a 2014, até o dia 31 de 2014,
e tem outra fase da empresa do dia 2 de janeiro de 2015 para cá. E aí, de 2015 para cá, as coisas começaram a prosperar. Top. Fabrício, você vai contar isso aí daqui a pouquinho. Tá todo mundo curioso do outro lado lá, querendo saber como é que foi essa segunda parte. Aí que eu acho que deve ter segunda, terceira, só de coisa boa para contar. Pessoal, aqui vamos falar dos nossos patrocinadores. Ismael, você tem um patrocinador para falar aí. Pode falar aí que é o cara top aí dos nossos equipamentos aqui presente. O nosso patrocinador aqui, Somcito. Muito obrigado, tá, por estar patrocinando esse som aqui. Excelente para nós. Somcito Miguel, valeu aí. Tamo junto, tá? Isso aí, pessoal. Vamos lá, continuando falando dos nossos patrocinadores. Eu tenho aqui presente comigo aqui a Rhino Máquinas. Rhino Máquinas, que tem as máquinas aí que a nossa turma aí da comunicação visual tem usado bastante e gostado. Rhino Máquina faz presente nessa comunicação visual em todas, na verdade, em todas que eu conheço, nos parceiros tem máquina da Rhino Máquina. Então, assim, vamos falar dos nossos patrocinadores, vamos falar também, Ismael, do curso que vai ter, né? De neon LED, de acrílico, corte de acrílico. Esse curso, pessoal, vai acontecer aqui em Teixeira de Freitas. Eu falo direto. Pessoal, não precisa ir lá para São Paulo. Não precisa ir para Belo Horizonte ou qualquer outro lugar que seja. É aqui mesmo em Teixeira de Freitas. Vocês todos estão convidados para vir para cá participar desse curso, onde é um curso na prática. Vai acontecer numa sexta e num sábado. Lembrando que esse curso é para todos os profissionais que queiram conhecer, aprimorar na área ali da comunicação visual, seja ele gráfica, enfim, profissional liberal, venha participar conosco. Curso de neon LED na prática, vai te ensinar ali a fazer o neon LED, que é algo que está em alta. Curso ali voltado para dobragem, colagem, montagem de acrílico. O pessoal que vai vir acompanhar esse curso aqui, pessoal, é da VP Máquinas. Vão trazer máquinas onde você vai dominar ali na prática. Então, não perca, não fique fora dessa. Aí no canal tem um contato abaixo, você vai se inscrever, clicar ali, o pessoal vai te acompanhar e vai direcionar para dentro desse curso. Tem um grupo onde você entra e participa conosco. Então não fique de fora. Vocês todos estão convidados para participar. E não deixa de adicionar nós aí, curte, compartilhe, ative o sininho e venha participar desse movimento. Porque é um movimento, Fabrício, onde você pode comunicar. Essa é a ideia. A gente criamos esse negócio para você, da comunicação visual, vir aqui contar a sua história, igual o Fabrício, o seu desafio. Todos nós temos desafio, gente. Todos nós temos dificuldade. Então, a vida ela não é feita só de flores. Tem uns espinhos. E muitas às vezes, Fabrício, está do outro lado e julga, né? Julga. Fala, Fabrício tá andando no carrão lá, ó, na Marocona lá, ó. Fabrício tá rasgando dinheiro, mas não sabe a dificuldade, as noites sem dormir que Fabrício rola. Demais, velho. Elas veem meu troféu, mas não veem minha cicatriz. É isso aí. É assim, Fabrício? É desse jeito mesmo. Então, as pessoas, elas só vê o lado ruim, o lado positivo. A galera bate palma, beleza, mas também temos a parte negativa. E que aí esse negócio tem que ser pautado, tem que ser falado. Né, Fabrício? É isso mesmo. E aí, Fabrício? Não é só maravilha, não, né? Tem dor também. Então, vamos para aquela parte que você... A segunda parte. A segunda parte. Aí, de 2015 para cá. E aí a gente... Eu vi a necessidade de mudar. De mudar o rumo do negócio, porque do jeito que estava, não tinha como. Foi quando eu falei com minha esposa. Chegamos em casa, conversamos. Eu falei com ela, ó, você vai ter que sair do seu trabalho e para poder me ajudar lá na empresa, porque não está sendo fácil. Aí, na época, teve uma resistência, porque ela tinha um emprego muito bom, tinha um salário muito bom, mas ela topou o desafio. Aí, começou a trabalhar comigo, e aí, aos poucos, a gente foi começando a tentar montar a equipe de novo. Que aí foi um dos gargalos, né? Que a gente sabe a dificuldade, todo mundo que está nesse ramo sabe a dificuldade que é montar uma equipe com a mão de obra qualificada. E aí a gente contratava, a pessoa ficava 6 meses, 3 meses, daqui a pouco tinha que dispensar, contratava outro. Mas sempre otimista, sempre otimista. Falei, na hora que o trem embalar, vai embalar com a nova cultura. E assim foi feito. Você colocou isso como meta, né? Como meta, entendeu?
Aí Juliana foi trabalhar junto comigo. Ela assumiu a parte financeira da empresa, entendeu? Aí, até hoje ela... E eu tinha comigo, porque assim, eu sou uma pessoa muito comercial. E até hoje eu acho que a pessoa do comercial, ela não pode se envolver com dinheiro. Porque é muito difícil, né? Eu falo assim, você atender um amigo ou um parente é muito difícil. Porque eu sempre brinco lá na empresa, na escala de prioridade de um amigo seu, ele vai te colocar em último lugar. Ele fala assim, eu tô devendo ali atuar, mas é amigão meu ali, né? Deixa para depois, né? Ele aguenta ali e tal, A amizade, né? a amizade é assim. O parente também é desse jeito também, né? Parente é Não, ele vai vir aqui, vai dar um Fabrício, jeito aqui pra mim, não vai me cobrar. Você tem sofrido, né? Hoje mais não. Não, né? Você cortou, Você então. aprendeu, Hoje né? mais não. Aí, o que eu fiz? Eu tirei a parte financeira da minha mão, da minha ossada, e coloquei para a ossada de Juliana. Então, até hoje é do mesmo jeito. Eu vendo, e aí a parte financeira, quando eu faço a venda, que a venda já... como que é a forma de pagamento? Eu encerro meu atendimento ali, e aí ela começa o dela. A parte de pagamento aqui é com ela. E vem dado certo. Eu costumo dizer, e com muito orgulho, de 2015 para cá, nós temos uma inadimplência de R$830. E foi uma inadimplência planejada. Inclusive, eu vou até mandar um recado para ele se me assistir, para poder passar lá para poder pagar. Né? Polêmica, hein? Do segmento de eventos aí, eu não vou falar o nome, mas ele sabe quem é, né? Vai para você, viu? Você sabe que tá do outro Sei, lado aí, não. viu? Eu não esqueci, não. Eu tô Fabrício. falando com esse dinheiro seu aí. Esse ano ainda, Fabrício? Esse ano ainda, Você, né, uai. Fabrício? Que apanha, Não é possível, né? A inadimplência estava zerada. Ele foi lá e inaugurou. Então, assim, brincadeiras à parte, e é algo que a gente tem muito orgulho lá na empresa. E é muito difícil Fabrício, de mas fazer. assunto só, nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. A inadimplência, ela não foi Não. top assim, né? Até 2014, a gente tinha uma inadimplência alta. Mas 99,9% das inadimplências era de terceirizados. Terceirizados. Que a gente chama de agência, que não é agência. Então, eu tinha uma inadimplência muito grande. Porque quando eu comecei no ramo, que eu consegui a primeira máquina, eu não tinha muita noção. Então, até hoje eu acho que é desse jeito. Quando alguém consegue uma máquina, o pessoal da terceirizada, eles vão tudo em cima. Porque a pessoa não conhece eles, né? Aí, às vezes, eu chegava lá na empresa e eu ligava para um ou outro colega que já era mais velho do ramo, e aí ele falava assim, rapaz, está devendo aqui, sai fora, que é problema. Eu acredito. Mas tinha uns que eu não conseguia, eu não dava tempo, e até eu consegui. Fabrício, você não recebeu uma listinha desse povo, não? Não recebi, não. Na época, ninguém quis me dar uma listinha desse povo. Poderia ter essa lista, né? Pra gente ficar... Poderia ter uma lista, igual banco, né? Uma lista banco, negra, né? negra, Rodar né? nos bastidores. Mas hoje a gente já sabe, hoje não precisa mais, né? A gente não vai poder falar, né? Porque... Mas hoje a gente já sabe quem são, né? É. E aí eu tinha essa inadimplência e era muito grande. E quando eu mudei a chave da empresa, a gente mudou de ponto, foi para o ponto que está hoje, e tinha uma pastinha que ficava lá embaixo assim da mesa do financeiro lá. E aí teve um dia, toda vez que eu olhava para aquela pasta, me dava uma agonia, me dava uma raiva, uma ira. Eu falava, vou ligar para esses camaradas aqui, vou xingar eles e tal. Mas aí eu acabava... Aí teve um dia que eu cheguei lá... Era a pasta do terror. A pasta do terror. Aí eu olhei para a pasta, chamei um colega meu que estava lá, falei, ô Bahia, faça favor aqui, faz uma fogueira ali para mim. Aí eu pensei que você tinha contratado um pistoleiro para receber do povo. Aí, foi tocar fogo, ele, né? Ele fez uma fogueira, aí ele olhou assim, uma fogueira 8 horas da manhã, você tá ficando maluco? Você vai fazer o quê? Eu falei, não, pega ali uns gravetos que tá no canto do muro ali, faz uma fogueira lá para mim. Aí ele fez, eu peguei a pasta, joguei, falei, a partir de hoje ninguém me deve nada. A partir de hoje eu estou resetando minha vida. Porém, esse pessoal aqui, a partir de hoje, eu não tenho mais interesse de atender. Então, enquanto na rua, brinco, converso, não tenho raiva, não tenho chateação, mas foi uma postura que eu tive que eu não valia a pena, entendeu? Não valia a pena trabalhar dentro desse nicho
que tem muita gente que trabalha e gosta, né? É o que eu falo, cada um tem que ter a sua receita. No meu caso, não deu certo, né? Tem gente que dá certo e eu não condeno também, cada um com sua particularidade, né? E aí a gente veio de 2015 para cá, sempre trabalhando com essa responsabilidade do financeiro, andar tudo alinhadinho, entendeu? E graças a Deus a gente teve muito sucesso nisso, né? Entendi. Ô Fabrício, você falou aí de máquinas, né, que você teve esse costume de, na verdade, de conhecer a máquina onde você opera, faz seu serviço, e você foi habituando mais nesse negócio. Quais são os seus, o seu público que você atende? Que tipo de máquina você tem lá? Fala um pouco para nosso pessoal que está lá do outro lado da telinha, até que não conhece seu negócio, só fica conhecendo seu negócio. Quem você atende hoje? Quem é seu público? O que você faz hoje na comunicação visual? Porque é grande, né? Comunicação visual abrange, tem um leque enorme, né, de oportunidades. Hoje o foco nosso mesmo é fachada. Fachada, né? A gente tem 100% do foco em fachada. A gente até consegue atender alguns clientes que a gente já tem de longo tempo, né? Chega ali, precisa de uma impressão de outdoor, precisa de... Mas o foco mesmo é fachada. Fachada, né? Entendi. E fachada fachada com iluminação? Fachada de lona, fachada de ACM. Hoje o pessoal usa muita telha trapezoidal, né? Pintada. Chegou o projeto, certo. Pagou bem, que mal tem, né? Mal tem. E assim, Fabrício, você disse, você falou da vida, você falou que desde 2010, certo? Sim. Então, assim... Eu e mais os colegas que estavam também, né? Não coloca na minha conta só. Minha conta sozinha, não. É só você. Mas assim, existe algum erro, assim, ou talvez fracasso, que não é um fracasso, assim, né? Porque eu acho que na vida ninguém fracassa, de fato, é um aprendizado. Que mais te ensinou um aprendizado? Você olhou e falou, pô, mano, isso aqui serviu. Cara, essa experiência que a gente teve, eu me lembro no último dia que a gente foi se despedir, a gente fez uma oração e teve um dos nossos amigos lá, que ele falou, era um projeto que tinha tudo para dar certo, não deu, por vontade de Deus. A gente não compreende agora, mas lá na frente a gente vai compreender. E isso me marcou muito, porque hoje eu vejo que realmente ele estava certo. Eu acho que Deus usou ele nessas palavras que ele falou na hora lá. Porque eu acho assim, cada um está escrito ali a trajetória de cada um. Tem hora que a gente vai por um caminho, que aquele caminho você vai persistindo, e ele não vai dar certo, eu acho que você tem que recuar e falar, tem alguma coisa de errado. Porque as coisas, quando vêm para dar certo, naturalmente ela vai acontecendo, né? Às vezes o pessoal fala assim, não existe sorte, não existe. Eu acho que existe. Só que você tem que estar preparado para na hora que a sorte chega. Né, no momento certo, na hora certa, com a habilidade certa. Com a habilidade certa. Você tem que se preparar. Porque eu uso o exemplo assim, às vezes tem tanta gente que joga bem futebol, mas não teve a sorte de ser descoberto. Tem tanta gente que toca bem, canta bem, e não teve a sorte de ser descoberto. E tem tanta gente que às vezes assim, não tem talento nenhum. E tá lá. Aí você olha assim e fala, cara, como que essa pessoa caiu aí? É o time do Vasco, por exemplo. Como que essa pessoa que não fala assim, que eu já fui vascaíno? Eu deixei de ser em 2001. Olha lá o Vasco. E depois que eu deixei de ser, eu tomei raiva de futebol. Ô Fabrício, pegando um gancho aqui, aí cabe agora um conselho, né? Você chegar agora e vai falar para quem está do outro lado, o cara que está começando agora, ou o cara que já tem um tempinho também, que não seja dinossauro da comunicação visual, mas que está começando. Qual o conselho que você daria para esse cara que está começando? Qual o caminho que ele tem que fazer para não passar por o que você passou? Cara, eu acho quase impossível. Não faz isso, não. Não assusta os que está começando agora, não. Tem um amigo meu que fala que não existe café de graça. Né? Então, assim, eu vejo igual uma pessoa com tanta experiência, igual o Kia esteve aqui, Cláudio, admiro Cláudio demais. E eu acredito que até hoje eles têm as dificuldades dele do mesmo jeito que eu tenho. Correto. Que não é só prosperidade, não. Tem hora que o negócio engasga lá e aí, assim, é o processo natural.
as dificuldades, quando você fala assim, pessoal que está começando que não vai passar por isso. Eu acho que a dificuldade prepara, não é? Então, eu acho que todo mundo precisa passar pelo momento de dificuldade para poder até ele dar valor, para ele aprender, Sim, crescer com como certeza. profissional. Não adianta você... É aquilo, se você dirige só em reta, você não vai ser nunca um bom motorista. Se você dirige em uma pista que não tem carro nenhum, uma pista reta, você nunca vai... Porque você nunca vai ter a experiência ali dos percalços, entendeu? Então, quando fala assim, o pessoal que está começando, eu acho que tem que ter a parte de disciplina, eu acho que tem que ter a parte de honestidade, a parte de compromisso, né? E sempre trabalhar com a verdade. Eu acho que são os pilares fundamentais para... Não é só no negócio de comunicação visual, qualquer Para negócio. tudo na vida, Para né? tudo na vida. É. Porque eu acho que nada paga a credibilidade. Não tem dinheiro que paga. Exatamente. Porque alguém pode chegar e falar bem assim, aconteceu isso, isso, isso e isso. Mas Ednei falou o quê? Não, Ednei falou que foi por causa disso. Não, se ele falou, foi isso aí. Entendeu? Acabou. Ele falou, ele vai resolver? Não, ele falou que vai resolver. Então pronto. Então a credibilidade não tem valor. Eu acredito. Não tem preço, tem Acredito. valor. Uhum. Não tem preço a credibilidade. Então hoje, para qualquer pessoa que... Eu prego isso para os meus filhos em casa. Eu tenho um menino de 7 anos, tenho minha menina de 10. E eu sempre cobro eles. Independente do problema que for, sempre tem que tratar com a verdade. Porque isso gera credibilidade. Entendeu? E o dia que você fizer alguma coisa e você chegar para mim e falar bem assim, meu pai, foi assim que aconteceu, você tendo a credibilidade, eu não vou questionar. A credibilidade, ela faz parte de uma verdade, né? A verdade, ela dói, né? Dói. Dói muito, E tem né? que doer. Mas é melhor Tem que doer. doer, ué. Melhor que doa, né? Que melhor seja que doa. verdade. Serve de aprendizado. Exato. Então, quando a gente vê, Ney, tem alguém que... Eu tenho muito medo quando o sucesso ele vem rápido demais, né? Sem o processo. Porque Não dá valor. não dá valor e qualquer dificuldade que você tiver lá na frente, você não vai conseguir resolver. Verdade. Entendeu? Você É tem que ter experiência. você tem que ter o processo. Tem que ter o Tem que processo. ter o É. processo, senão não acontece não de verdade. acontece. Se você parar para poder analisar hoje em Teixeira de Freitas, tem tantos empresários grandes aqui, que se você olhar a história deles, você pensa assim, poxa, velho, fulano hoje é um cara rico. Só que tem 40, 50 anos que o cara, e nem sempre ele foi rico. E você para poder trocar uma ideia com ele, conversar com ele, você vai ver o tanto que o O cara cara lutou. lutou, É, tanto que o cara é. amargou, e às vezes até amarga até hoje, porque às Os vezes o cara... processos foram né, muitos. Os problemas são o mesmo em proporções diferentes. Diferente. Para quem tem 10, uma empresa com 10 colaboradores, para quem tem uma empresa com 1000 colaboradores, tem os mesmos problemas. Mesmo problema. O que muda é a proporção. Mas o problema está lá. Eu falo sempre, Fabrício, que é por isso que é essa ideia desse podcast aqui, porque eu sempre não vou me cansar de falar isso. A gente tem uma lista de convidados que toda semana a gente está convidando aqui participar ao vivo conosco, toda sexta-feira. E eu cheguei num brother da comunicação visual, que ele é brother, ele vai vir aqui. Ele disse que não precisava vir aqui não, porque ele disse que é muito conhecido. Ele já é muito conhecido. E aí eu falei assim, cara, não tem esse que não precisa. Precisa. Ó, para mim foi surpresa, a gente tivemos parceiros aqui que tem 28 anos, né, Fabrício? Então, assim, você também tem um par nesse negócio da comunicação visual. E o cara vê, é isso que eu quero dizer, o cara vê Fabrício lá lutando, aliás, vê ele lá, não sabe da luta dele, e aí julga pelo um carro que ele tá. Você entendeu? Não conhece o Fabrício, entendeu? Não sabe da luta, da trajetória. Então, a ideia dessa comunicação, desse podcast da comunicação visual, é para você falar isso aí mesmo. Para aquele julgador que está do outro lado lá, que vai só julgar você, tá aqui sabendo quem é você, quem é o Fabrício, qual é a trajetória, qual foi a luta, qual foi o desafio que ele esteve e tem ainda hoje para enfrentar. Né, Fabrício? Isso mesmo. E, Fabrício, Cara, Teixeira é um lugar fantástico, né? Teixeira, eu costumo dizer
dizer que Teixeira, se você plantar melancia no asfalto, ela nasce, né? Uma melancia lá. Teixeira é um lugar fantástico. Então, Teixeira é um lugar de várias oportunidades. Eu vejo assim, Teixeira hoje, ela é bem... como que eu vou usar a palavra aqui? Ela é bem servida nessa questão de empresas, tanto na comunicação visual. Você precisa de uma construtora, você precisa de uma loja de material de construção, você precisa a gente puxa, por exemplo, no campo médico, olha o que Teixeira se tornou hoje, né? Teixeira hoje tem especialista para tudo. Qualquer coisa, quase tudo. Hoje se resolve em Teixeira, consegue se resolver Não em precisa Teixeira. ir fora. Então, Teixeira é um polo enorme. Então, eu falo assim, restaurantes, Teixeira tem restaurantes aqui, churrascaria, que às vezes você vai na capital, você não tem o know-how que tem aqui. Teixeira vai virar uma metrópole. Vai, eu acho que até já é a Teixeira. Concessionária, Teixeira é um lugar que ela está em ascensão contínua. E aí, quando você fala assim, a questão da comunicação visual, como que você vê? A gente tem muitas empresas boas, muitas mesmo, entendeu? Tem ali o pessoal que às vezes acaba manchando a reputação do segmento. Mas é separar o joio do trigo. E muita gente capacitada. Só que aí eu vejo assim, Ney, que a gente pensa assim, é capacitado, mas quando a gente pega para poder fazer a relação do que hoje uma grande capital ela já trabalha, a gente vê que a gente já está atrasado. Existe uma empresa em São Bernardo do Campo que eu sigo no Instagram aqui. Hoje mesmo eu estava lá no quarto olhando ali um stories dele lá, e eu até fiz um comentário. Eu falei, cara, vocês conseguem fazer coisa que eu nunca na minha cabeça imaginei que conseguiria fazer uma fachada dessa maneira. Os caras fazem coisa que eu paro assim e falo, gente, cansa só de você olhar. Você olha assim, você fala, cansa só de você imaginar o trabalho que dá para poder fazer, a riqueza de detalhe. Então, assim, dentro do básico, a gente é muito bem servido desse segmento nosso. Tem alguém ainda que faz uma coisa espetacular? Eu acho que tem muita gente que tem capacidade de fazer. Só que talvez a gente ainda não conseguiu chegar nesse know-how. Por ser interior, por recurso, treinamento, ser mais difícil. Hoje a gente tem uma dificuldade muito grande com essa questão de logística, de material para chegar até aqui. A principal capital nossa é Vitória. E aí, né, a gente sofre com logística de Vitória para cá. Não é nem Salvador, né? Não é Salvador, Vitória. Salvador é 1 quilômetro. E aí a gente sofre com logística para cá, porque hoje as transportadoras, por exemplo, a CM não são todas as transportadoras que faz esse transporte. Aí a gente pega, tem o freteiro que vem de lá para cá. A gente tem que... O material se torna caro, né? O material se torna caro, a gente tem que torcer para não danificar uma peça dessa, a gente tem que torcer para o freteiro também passar no dia que ele fala que vai passar, porque às vezes ele fala que vai passar na quarta-feira e aí ele não explica que é na outra quarta-feira. E aí você marca com o cliente aqui, aí você não consegue cumprir, porque quando você liga para o cara já está lá em Porto Seguro e fala, não consegui passar lá não, vou passar na outra semana. E fica por isso mesmo. E fica por isso mesmo, né? Então essa questão de logística para a gente acaba sendo uma dificuldade grande, né? Mas eu falo, tem muita gente preparada, tem muita gente que tem compromisso dentro desse segmento nosso, tem muita gente que vale a pena, são pessoas merecedoras de ter o que tem e de estar onde está. Né? Ô Fabrício, eu acredito o seguinte, como você citou aí, da potência que Teixeira é um tempo para quem está do outro lado da telinha, ficar sabendo, Teixeira de Freitas hoje tem 5 atacadões, não é isso? Sim. Tem 5 atacadões, uma rede de farmácia que eu não vou divulgar o nome, porque não tem que pagar para nós aqui o patrocínio, né? Mas se eu não me engano tem mais de 11 lojas de farmácia aqui dentro de Teixeira de Freitas. Então assim, ó, para quem está do outro lado aí vai ficar louco para vir para Teixeira, porque Teixeira aqui, meu amigo, tem 5 atacadões. Tem uma rede de farmácia aqui que, se eu não me engano, está na 11ª loja, tem 11 lojas, se eu não me engano. Então, assim, cara, isso aqui é... 2 shoppings, a cidade tem 2 shoppings, entendeu? Um aeroporto, mais ou menos, mas assim, cara, vou te falar com você, Teixeira é... Te falar que eu já morei em cidade maior que Teixeira, que não tinha shopping. Né? É aquilo que Fabrício falou mesmo, é potência mesmo. Ó, a gente tem um negócio, que Fabrício também faz parte da nossa parceria lá, da comunicação visual.
A gente tem lá em carteira, Fabrício, só de Teixeira de Freitas, a gente tem mais de 30 empresas de comunicação visual, entre gráfica e comunicação visual. Mesmo. Só da mesmo. Teixeira, mais de 35. Só em Teixeira de Freitas. Ó que potência isso aqui, cara. É potência mesmo para valer, entendeu? Então, assim, é como você falou, fugindo, né, dos empecilhos, mas o desafio é esse aí. É. O desafio é E esse aí. Teixeira é uma cidade de oportunidade. Se a pessoa chegar, trabalhar certo, trabalhar honesto, a pessoa, entendeu, cair para dentro, ela responde, entendeu, Ney? Entendi. Teixeira, ela responde. Eu sou muito grato a Teixeira. Tudo que eu tenho hoje, eu devo ao comércio. Eu sou uma pessoa que, igual falei anteriormente, eu cheguei aqui em 1998 e quando eu cheguei eu já ingressei no comércio. Então, a vida inteira eu participei do comércio. Do Mas comércio. Teixeira, ela é rica no agro, Uhum. na pecuária, comércio, construção civil. Gigante, né? Gigante. Gigante. Teixeira, ela tem de tudo e muito. Muito. Tem de É. tudo e muito. Eu acho que o Senson até perdeu o controle da contagem aí. Se você pegar, outro dia desse eu estava vendo no mapa, eu acho que são 82 bairros, se não me 82 É. bairros, não é isso? Se alguém pesquisar aí, há 26 anos atrás, Teixeira tinha 13 bairros. Pois é. 13. E aí você quer enxergar o que é Teixeira, você entra para esses bairros adentro aqui, você vai ver a dimensão que Teixeira tomou. A gente não consegue sobrevoar Teixeira, que a gente ainda não chegou nesse... Mas vai chegar, né? Vai. Nesse nível aí, Vai, pegar um vai. helicóptero igual o Luciano da Van lá, né? Ele dá- pra chegar nesse nível, me convida, tá? Na sobrevoada ali, aquelas torres ali do Gabrigil É. por ali, para poder ter uma noção. Ô, Fabrício, me fala aqui, na comunicação visual, qual foi o maior conselho que te deram, que você falou assim, puta, esse conselho aqui eu peguei e realmente eu peguei. Porque às vezes o cara recebe uns conselhos e ele não pega, entendeu? Ele não pega, né? É a virada de chave. Qual foi o maior conselho que você recebeu hoje? Ô, Ney, eu não cheguei a receber da comunicação visual dentro do segmento, Correto. mas eu recebi de outro segmento que eu levo isso para a vida. Em uma das entrevistas no podcast, o Ratinho, ele falou uma frase lá, que segundo ele é do pai dele, e aquilo marcou muito. Ele falou assim, o certo não dá errado e o errado não dá certo. E o outro amigo meu, há muitos anos atrás, ele falou um negócio comigo, falou bem assim, não existe duas verdades. Mentira não, mentira. Ela vai passando. Ou se não, meia verdade, não existe. Não meia. existe, né? É. Então, hoje o que a gente trabalha dentro da empresa, que toda reunião a gente fala, independente da consequência que vai trazer, a gente não tem necessidade nenhuma de enganar o cliente, enganar o colaborador, enganar, entendeu? Seja quem for. Eu tenho uns colegas lá que trabalham comigo lá e eu sempre falo com a responsável do financeiro, administrativo. Eu não quero não quero ver nenhum dos meus colegas sentar na minha mesa para poder questionar alguma coisa que seja de direito deles. Correto. Eu não quero. E aí, dentro desse tempo todo, a gente nunca teve. Então, sempre quando tem uma ou outra coisa, a gente primeiro precisa arrumar a casa por dentro, para depois arrumar a fachada. Não adianta você querer, eu vou tratar o cliente assim, assim, assim. E dentro da empresa, você ser desonesto. Com quem é que coloca a mão na massa, com quem que faz as coisas acontecer, né? E hoje, graças a Deus, assim, é lógico que a gente não consegue atender toda a demanda, todas as expectativas, porque tem algumas variáveis. Às vezes o mercado não absorve uma pessoa que quer ganhar um salário maior ou quer trabalhar menos dias na semana. Às vezes o próprio desencargo não deixa, né? Porque talvez você até poderia chegar ali e fazer um plano de bonificação, fazer um plano de alguma coisa, só que o governo não deixa também. Não deixa. O governo ele não facilita. Eu falo com os meninos que trabalham, eu falo, cara, se tudo que a gente paga para o governo, se repassasse para vocês teriam quase outro salário desse aí. Dá quase o dobro, né? Quase o dobro. Quase o dobro. Né? Então, assim... E às vezes muitos não sabem, sabia, Fabrício? Muitos não sabem disso. E aí é o que eu falo.
essa questão do errado não dá certo, o certo não dá errado. Né? Então, a gente tenta trabalhar sempre dentro ali da transparência, sempre dentro da honestidade, para que lá na frente você não caia em contradição, porque uma coisa diz que a palavra convence, né? Uhum. O exemplo arrasta, né? Arrasta. Você tem que dar exemplo, cara. Porque como que você vai... Por exemplo, se você chega a um cara que você vai lesar um cliente seu e um colaborador, um funcionário assiste aquilo, o dia que ele te lesar, E aí? o que você vai fazer? Não tem. Você vai Não tem. chamar ele na China, vai fazer o quê? Ele É. vai chegar para você e vai falar assim, ué, mas você faz isso? E aí, Fabrício, aproveitando que você tá solto aí, falando dos clientes. Falando demais? Já tá solto pra aproveitar, né? Fala aí uma coisa, um segredo seu, que poucas pessoas sabem. Nunca você vai saber. Se é Ô, Fabrício, segredo, se é né? segredo, vai ficar só. Curiosidade, foi uma curiosidade, sabe? É no negócio da comunicação visual, viu? Ah, não, uai. Ele vai revelar, não? Não vou revelar. Não Revela. vai, Os uai. meninos lá do outro lado De querem saber. jeito nenhum, nem sob tortura. Complicado, né? Não, uai. Os meninos do outro lado. Ó, Cara, mas... quem mandou essa pergunta no chat aí, uai. pede pra mandar outra. Essa aí ele não vai responder, não. Tá de viu? trairagem comigo aí, ué. Tá moscando aí. Vai. Uma curiosidade, assim, uma curiosidade. Cara, não, assim, não tem segredo para poder fazer as coisas acontecer. Assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito curioso e muito estudioso. Eu não gostava de estudar na escola, mas hoje tudo que eu vou fazer, antes de eu fazer, eu pesquiso, estudo, pesquiso, estudo, porque eu falo o seguinte, hoje com o YouTube na mão, a pessoa só não aprende a fazer qualquer coisa se não quiser. Quiser. É. Eu penso assim, Ney, e eu dou sempre um exemplo, quando eu estou conversando com os meus amigos. Às vezes você passa ali, e aí você para no sinal, e aí você vê aquela pessoa com aquele cartaz ali, preciso de ajuda, eu preciso para comer, estou com É. fome e tal. E aí eu vejo assim, eu falo, cara, o que é a questão da crença, né? Porque se você parar para analisar hoje, e eu brinco com isso, que é um segmento nosso, a gente tem conhecimento, o serralheiro hoje ele precisa de uma máquina de solda e disposição. Correto. Hoje, com R$300, você compra uma máquina De de solda. soldazinha, não é uma investidora daquela. Compra sim. Se você tiver aplicar energia naquilo, em uma semana você consegue ali já, em 2 semanas. Então, a pessoa, às vezes, prefere a opção de ou não produzir, ou não querer, entendeu? Ou não acreditar. Porque eu falo com o pessoal, eu falo, cara, qualquer pessoa coloca uma máquina de solda debaixo do braço e sair de porta em porta, ela consegue fazer aí R$200, R$300 por dia. Consegue sim. Fazendo uma manutenção em um portão. Um Porque portão. todo mundo tem. Tem. Todo mundo Tem tem. um portão ali. Tem um passa- portão, tem uma grade, É. tem... Entendeu? E aí é 50 conto ali, 30 aqui no final do dia. Então, eu acho que a gente peca muito. Se a gente parar e ver assim, o que era uma mão de obra há 30 anos atrás e o que é hoje, parte a culpa é do governo, parte a culpa é nossa também. Correto. Antigamente, há 30 anos atrás, o pai pegava um menino com 12, 13 anos, jogava dentro de uma oficina, não era, Ney? Não era assim? Uhum, esse Gente mesmo. que é mais ancião. É. Ó, eu vou deixar ele aqui para não ficar vagabundeando na rua aí. Você não precisa pagar nada, não. Estudava meio período. Ué, você E não meio precisa pagar período nada, não. ele ia pra. Deixa aí para aprender. Vai lá, vai lá. Entendeu? Não precisa dar nada aí, não. Quando você aprontava na escola, que a diretora mandava um recado falando bem assim, ó, solicitar a presença dos pais aqui, primeiro você apanhava em casa. Porque o pai já sabia, já, e aí chegava na escola ali, todo mundo tinha autorização para poder te dar um sarrafo ali, né? E chegava em casa, outra cunha. E aí tinha essa questão desse respeito, né, com os professores. O professor era o primeiro pai, o segundo era em casa. O professor tinha autonomia. Autonomia. Né? E aí, quando você... Hoje tudo é muito difícil. A gente que tem empresa, você vai dar a primeira oportunidade. Você só pode dar para a pessoa que tem 18 anos, depois de 18 anos. Quando você pega a pessoa de 18 anos, hoje com essa era de internet, de celular,
é muito difícil a pessoa se concentrar, né? E aí você começa ensinando, e gastando dinheiro. Porque você Correto. paga o salário, os encargos ali, para poder você ensinar a pessoa. Daqui 3, 4 meses, quando ela começa a aprender e está pronto para poder dar o retorno que você investiu, ela vira para você e fala, ó, a partir de amanhã eu não venho mais. O que Exatamente. aconteceu? Não, eu estou bem e tal, vou sair. E vai embora. E acabou. Normal. Normal. É. Né? Então é muito difícil hoje você conseguir fazer essa locomotiva andar dessa maneira. O governo vem e aí dá aquele tanto de subsídio. Não sou contra, eu acho muito importante. Mas eu acho que antes disso, de você disponibilizar, porque tudo de graça não tem valor. Não tem valor. Não tem valor. Eu acho que teria que ter alguma coisa amarrado com esse benefício. Entendeu, Ney? Teria que ser uma troca, né? Teria que ser uma Uma troca. troca. Uma troca. É. Até para poder... a gente vê aí agora as inversões de valores, esse negócio que está acontecendo lá no Supremo, o pessoal pegando 14 anos de prisão, porque pintou ali uma estátua da justiça ali, né? E aí eu li que o Palocci ele vai ser absorvido, vai ser anulado, Uhum. né? Tudo, e devolvido o dinheiro. Um bandido, ele é preso e depois solto no outro dia. A pessoa que simplesmente escolher a estátua. E aí a gente vê a inversão de valores, a inversão de cultura. E aí quando eu falo essa questão que a gente às vezes tem culpa também, é porque a educação vem de casa. Vem de hoje. casa. E aí às vezes o professor, a gente tem um filho, o professor chega ali, é mais enérgico com o filho chega em casa e fala, aí os pais tomam a dor, né? Não, eu vou lá ver, porque o professor está antigamente. Não, né? Então essa questão de disciplina, de... Ontem, Fabrício, Eu sei que a gente está saindo aqui um pouco do... Mas é não, muito importante é muito pra poder importante. sentir as dores, né? Até quem está do outro lado fica sabendo. Ontem a gente fizemos um comentário em casa, eu falando sobre isso aí, com um filho meu que estava lá presente, né? E eu falando isso aí, eu falei, ó, eu fui da época que eu joelhei no milho. Sim. A minha esposa falou assim, então você não era fácil. Não era questão de não ser fácil, não. Era o castigo, era esse. Sabatina na tabuada. Eu virava a cabeça, virava para a parede. Na sala de aula, hoje, viu? Era na sala de aula. Hoje você vai ficar lá naquela parede lá. Eu ficava na parede, na sala de Eu peguei aula. isso também. Ô, Ney, Na frente de 40 alunos ali. Não época- tinha nada... Naquela época você não entendia, mas hoje você entende. Hoje Entendo. Sim. Então, assim, a gente passar por esse processo, Fabrício, é um processo aonde transformou quem é nós hoje. Quem é hoje. Então, é o que você falou. Hoje, a gente dá uma oportunidade. Eu te falo que também na minha empresa não é diferente. A gente dá oportunidade. A gente entregamos equipamentos novos. Caros. E a gente dá aquela oportunidade que o cara, às vezes, não teve, né? Não teve uma oportunidade. E você acredita e depois acontece isso aí que você falou. Entendeu? É justamente isso aí que, às vezes, esmurece não só no segmento da comunicação visual, mas em todo segmento. Porque, é como você falou, nós temos parcela de culpa também. Tem. A gente tem, cara. O governo tem, nós também temos parcela de culpa. Então, na comunicação visual, como a gente outros negócios, tem desafio. Né, Fabrício? Demais. Eu nas reuniões que eu faço lá com a turma, eu sempre falo o seguinte, cara, quando você... Porque hoje, Ney, é tão complexo que às vezes você tem uma equipe e se você pagar um treinamento para ela e esse treinamento for fora do horário comercial, ela não quer fazer. Correto. Não vou, é sábado à tarde, eu tenho ali, entendeu, um salão, eu tenho um futebol, eu tenho não sei o que. E eu falo com meus colegas o seguinte, quem determina o preço do que você vai ganhar não é a empresa. Não. É você. Cada um tem um valor. Se você é um cara capacitado demais, é um cara que traz solução, porque isso é outro gargalo. Tem gente que é muito bom. Mas a quantidade de problema que ele traz dentro do campo de trabalho dele te consome tanto. Ele é muito bom no que faz, mas ele não consegue solucionar. Hoje você vai para as grandes companhias, o que ela quer mesmo? Ela quer pessoas que solucionam os problemas. O diretor lá, ele não quer sentar na mesa dele lá e receber problema, não. Ele quer... E aí eu falo com o meu pessoal lá, cara, quanto mais você se capacita, mais valor você tem. Vai chegar uma hora que você vai sentar comigo e falar assim, a partir de agora
eu aprendi a fazer fachada, igual esse pessoal lá de São Bernardo do Campo lá e tal, e o meu salário é 5 mil, é 10 mil. Se a empresa nossa não tiver condição de te pagar, outra empresa vai vir, vai te pegar e levar embora, se tiver. Exatamente. Ou você vai chegar a um know-how tão grande que você vai montar a sua empresa e Só- você vai tocar a sua vida. Exatamente. Então, tudo é uma questão de esforço e recompensa, entendeu? Não adianta você querer, eu quero ser reconhecido, mas você não estuda, você não se prepara, você não é aquela pessoa que chega ali, tem aquela garra ali para poder fazer o negócio acontecer mesmo. Não, eu tenho que esse trem aqui, eu vou entregar até sexta-feira aqui, porque semana que vem eu já quero estar fora disso aqui. Semana que vem eu quero tocar minha vida em outro negócio. Eu já quero Exatamente. entrar para outro cronograma aqui. Exatamente. Então, isso é muito importante. Quando a pessoa ela chega a essa conscientização, ela já está no outro nível. Outro nível. E aí você pode ter certeza que essa pessoa não vai ficar ali recebendo salário seco. Não entendeu? vai. Não vai. E aí eu falo, só concluindo aqui, quem determina essa questão de valor não é a gente que está do Não. lado de cá. Não. Entendeu? Quanto mais capacidade você tiver, mais valor você vai ter e mais caro vai ser o passe. É igual jogador de futebol. O jogador de futebol ele começa no clube ali pequeno, aí vem os clubes grandes e cata ele. E aí só vai vindo clube grande, daqui a pouco o cara está na Europa, está fazendo transação lá de 700 milhões, igual o Neymar, né? Exatamente. Não fica. Ismael, vamos aqui falar novamente do patrocinadores, né? Você tem um patrocinador aí que é muito importante, está falando o nome dele, Ismael? Fica à vontade. Com certeza. Nosso patrocinador, falando de novo, né? Repetindo para quem ainda não ouviu, tá chegando agora. Nosso patrocinador, Soncito Miguel. Muito obrigado, Soncito Miguel, por estar nos patrocinando nesse som hoje. Muito obrigado, tá? Beleza? Então, assunto só, gente. Não só o Soncito, né, que está nos patrocinando, tem também o pessoal da Rino Máquinas. Rino Máquinas faz parte desse podcast da comunicação visual, viu, Ismael? É o podcast onde você pode comunicar. Todo mundo pode vir aqui e fazer o seu comentário, falar a sua história, falar seus desafios. Essa é a ideia desse negócio aqui, onde você pode comunicar. Fique à vontade e fale. E outra, vamos falar aqui também do nosso curso, né? A gente está trazendo um curso de neon LED, onde você vai aprender a fazer o neon do zero, né? Você vai pegar ali, são 2 dias de curso, vai acontecer numa sexta e num sábado, onde você pode participar, você que está em Porto Seguro, você que está em Onápolis, você que está em Itabuna, você que está em, vamos colocar aqui, em Itamaraju, venha para cá, você que está em Tabatã, Mucuri, Nova Viçosa, Alcobaça, onde tiver profissional da comunicação visual, corra para cá. Vamos ter o curso de neon LED e o curso de fazer letra caixa, vamos fazer caixa de acrílico, vamos dobrar, moldar. Então não fique de fora. Aí como é que você acessa, o Ismael? Aí todo mundo vai ter que ir lá embaixo, aí no YouTube, né, fazer a inscrição. Aí tem um O contato. comentário fixado, tá, gente? Isso, no comentário fixado. E outra, não deixe de seguir a gente, né? No Instagram, obviamente. O Instagram aí também vai estar no primeiro comentário fixado e na descrição desse vídeo, tá? Isso aí. Comente, compartilhe, nos siga, né? E manda isso aí para mais gente. Quanto mais você manda para mais gente, mais vai chegar no público que a gente quer atingir, né? Que são nossos colegas patrocinadores e também os nossos parceiros da comunicação visual. Lembrando, pessoal, que esse curso vai acontecer numa sexta e no sábado. Mais informações, vocês clicam aí embaixo, né? Tá fixado aí na descrição, no comentário aí embaixo, e você faz a sua inscrição e participa. Esse curso vai ser barato demais. É preço de pizza, viu, Fabrício? Aí é bom, hein? Você vai participar também, não vai, Fabrício? Vai. Você vai estar junto conosco nesse curso, né? Vamos aí. Claro, com certeza. Viu? E Ismael, toca aí, Ismael. Toca esse negócio aí. Bora lá. Qual comentário tá chegando aí? Ó, sexta-feira o negócio pega, viu? Sexta-feira o negócio tá polêmico, tá? Um comentário aqui bastante polêmico aqui. Se tivesse uma vida, essa vida assim de comunicação visual, obviamente tem pessoas que você passou, você admira esse cara, tá? Seja a pessoa que você, tá? Felizmente faleceu. Se você pudesse sentar hoje e jantar com essa pessoa, uma pessoa, quem seria essa pessoa? É quase que um mentor, né? Eu tenho, não dentro da comunicação visual, mas dentro do meio empresário. É porque eu sou muito
aberto, assim, na parte empresarial, eu gosto de transitar no meio de um bocado de empresa para poder entender cada um o que está acontecendo aí, para poder. Porque às vezes tem pessoas que têm outro segmento, ela aplica ali um método que, se a gente aperfeiçoar, a gente consegue aplicar no nosso também e dá certo, entendeu? E eu tenho um privilégio muito grande, Ney. Eu tenho um amigo, mentor, que eu tenho a honra de ter ele em vida ainda e ser muito amigo e trocar ideia, e todas as vezes que eu preciso, eu ligo para ele e aí falo com ele, eu tô precisando de um conselho seu, o trem garrou aqui, eu não sei o que fazer, e aí ele chega junto e fala, não, vem aqui em casa que a gente vai conversar e a gente vai descascar esse pepino. Né? E ele hoje, ele mora aqui em Teixeira, é um empresário muito importante aqui dentro de Teixeira, que é o Pedro Cipies, né? E eu tenho um carinho muito enorme por ele, né? Porque todas as vezes que eu precisei de um conselho, eu precisei de trocar alguma ideia com ele, algumas situações que eu não sabia o que fazer, porque tem situação que ela te pega de calça justa. E nada melhor do que uma pessoa experiente e uma pessoa generosa para poder chegar e te ajudar. A gente conversa e ele fala, em tal época da minha vida eu passei alguma coisa semelhante assim. E eu fiz isso e não deu certo. Então isso aí você não faz não, entendeu? Entendi. Vai por esse lado aqui que vai dar certo. E costuma dar certo. Então, a minha formação hoje de gestão, eu devo muito a ele, né? Porque me ensinou demais. Coisas que, às vezes, a faculdade não me ensinou, em algumas tardes de conversa, e aí ele foi ensinando. E aí é um privilégio muito grande, porque eu sempre brinco com o pessoal, o meu mentor, eu tenho a honra de ter ele em vida, e converso, e ligo, ele me recebe, a gente troca ideia, troca mensagem, né? E aí, cara... Todo mundo tem um mentor, né, cara? Cara, todo mundo tem um mentor. Tem gente que tem o Silvio Santos, tem gente que tem... Eu me sinto privilegiado porque o meu, eu tenho um contato direto, né? Tem gente que nem conhece o mentor. Nem conhece, né? Tem como referência. Então é uma referência. Hoje é uma pessoa que ele não teve um estudo acadêmico, mas eu falo que é um cara que ele é PhD em gestão. Ele teve, eu acho que a 4ª ou a 5ª série, ou a 6ª, mas é um cara que ele pode entrar para uma sala de aula de gestão, de empreendedorismo, de administração, de marketing. Eu nunca vi... É um fenômeno. Arrebenta. Se ele chegasse para poder abrir um curso assim de... Porque tem hora que eu brinco com ele e falo assim, rapaz, mas um xureque igual você, como que consegue sair? Porque é dom. É uma facilidade tão grande de resolver problema, que às vezes chega aquele problema do tamanho do mundo e cai nos peitos dele assim, aí ele olha assim e fala assim, faz isso. Aí você olha assim e fala assim, é isso mesmo. Provavelmente a escola da vida, né, Fabrício? A escola da vida. A escola da vida. A escola da vida transforma o cara. O que me deixa revoltado é que tem gente que tem nem a metade do dono desse cara aí, é milionário hoje em dia. Isso me deixa revoltado, cara. Na moral. É a sorte, né? É a famosa sorte, é a famosa sorte. Ô Fabrício, as pessoas estão aqui mandando pergunta no chat e querendo saber. E, com certeza deve ser cliente seu, viu? Que não conhece você, não sabe onde é que Bora você lá, tá. vai. Tá perguntando onde é que a sua empresa fica. Como é que faz para encontrar a sua empresa? Hoje a gente está ali próximo ao Banco do Brasil, no Bela Vista ali, Rua Rio Jordão, 43. Mas logo tem novidade. Logo a gente está em novo endereço, né? Eu ia chegar lá, entendeu? Eu ia chegar lá, mas você já pode descascar, pode falar. Logo, Ney, a gente já vai, graças a Deus, a gente conseguiu uma sede própria agora, né? A gente está levantando um galpão e aí a gente está na fase de acabamento. Correto. Né? Uhum. E aí eu acredito que nos próximos 3 meses aí, tudo estando concluído lá, e a gente já está de muda já. Se precisar de alguma coisa, pode contar conosco. Lógico que a viu? gente sempre precisa, né? Pode contar conosco, né, Ismael? Que a gente está aqui para somar. E aí a gente vai para um local mais confortável de trabalho,
vai adaptar realmente, porque era um sonho que eu tinha. Correto. Né? Eu sempre tive um sonho de ter aquela empresa organizada, igual a gente olha aqui no... você olha no Instagram daqueles pessoal lá da capital mesmo, você vê aquele negócio tudo organizadinho. Eu fico pensando assim, como é que você consegue organizar uma parte de serralheria, que é uma extensão que a gente tem dentro da comunicação visual. E aí eu penso, cara, mas se os caras lá conseguem, a gente tem que tentar organizar aquele trem de algum canto ali, né, de algum jeito ali, para poder... Então, eu já tenho o projeto tudo certinho, eu acho que vai trazer mais comodidade para os clientes, mais importante do que os clientes, vai trazer um conforto maior para a nossa equipe de trabalho. Excelente. Né? Porque a grande preocupação que eu sempre tive foi a questão do conforto de trabalho, do ambiente de trabalho. Porque a nossa região é uma região muito quente. Então, às vezes, você trabalha ali naquele calor da tarde, você pega um verãozão, chega no final do dia, o camarada está morto. O camarada... Às vezes, se ele ficar em pé, sem fazer nada, só de receber aquele calor ali, ele já está... Às vezes no calor, o cara nem é tão produtivo assim. Não é produtivo. E aí, sempre foi o meu sonho de um dia a gente conseguir. E, graças a Deus, tudo do jeito que a gente planejou, a gente sonhou, né? A gente sonhou e vem planejando, as coisas estão acontecendo. Não acontece do jeito que a gente... No tempo que a gente quer, porque às vezes a gente que é empreendedor, né? A gente é muito ansioso para algumas coisas. É no tempo de Deus, né? É no tempo de Deus. Então a gente pensa, aí você quer instalar o dedo, rapaz, eu já queria, já fazia, já atropelar. Uhum. E aí, às vezes, entendeu? E a hora Acaba certa. atrapalhando, mas aí a gente tem que ter a consciência de tudo acontecer na hora certa. E aí a gente está aí nesse propósito aí, nesse novo projeto. Eu acredito que vai melhorar a produtividade, vai melhorar a satisfação da equipe, a gente vai conseguir fazer um local mais confortável para poder atender nossos clientes. Eu sempre sonhei de ter aqueles escritórios, assim, igual aqueles escritórios de advogado, né? Aqueles trem bonito. E vai acontecer, né? vai acontecer. A parte mais difícil já foi, agora está na reta final. Aí. Não, Ismael, só um minuto. Eu estava até aqui, anotando aqui, e um amigo meu, né, de uma outra empresa, que não é da comunicação visual, só para a galera lá não ficar assim, imaginando quem é. Ele falando que levou um cliente dele na empresa dele, e esse cliente elogiou a empresa, que empresa top e tudo mais, e aí o cliente foi e pediu para adentrar nas partes do fundo, e aí ele assustou, ele falou, cara, você entende? Então, não é, Fabrício? Então a gente tem que preocupar não só com a fachada da empresa, mas com a parte interior e o exterior, né? A parte mais para dentro, né? A gente volta aqui, Ismael, no início da conversa, que é a questão do processo, né? Tudo tem um processo. Isso. Então a gente tem aquele processo de começo, tem aquele processo que você vai ali e dá murro em ponta de faca, e aprende, erra, e toma prejuízo, entendeu? Aí tem aquele processo de estabilidade, e aí tem o processo que chega uma hora que você fala, não, beleza, eu já passei por processo primeiro, segundo, agora é o terceiro. Correto. É você se estruturar. Correto. E aí você tem que pensar. A gente está indo para o terceiro passo, mas a minha cabeça ela já trabalha lá no quarto e no quinto passo. Porque eu converso com minha esposa e falo assim, nossos filhos estão crescendo. Daqui um dia, você fala com ele, que fala com os meninos lá, vai ter que estudar para poder... Mas se ele quiser trabalhar com a gente? E então a empresa tem que... Tá tem preparada, que crescer, tem né? que estar preparado, entendeu? Você tem que já começar preparar o campo para pensar lá na frente. Porque... Hoje, o que mais a gente almeja para o filho nosso? Uma faculdade de medicina. Que é o que melhor remunera hoje. O médico top hoje. Mas se a pessoa tiver uma empresa de comunicação visual, que ela tiver bem estruturada, ela tiver um know-how bacana, a gente consegue ter um salário também como se fosse um médico, entendeu? Você consegue tirar colher os frutos de um bom trabalho. Com certeza. E é isso que eu já penso. A gente está indo para a terceira etapa, mas minha cabeça já está lá na quarta etapa e na quinta. E aí eu falo, daqui mais 10 anos, para onde eu tenho que ir? Com a daqui projeção, mais 20 né? anos, entendeu? Eu pensei, na hora que os meus meninos estiverem ali com 20 anos, com 20, se eles
optar por trabalhar com a gente, eu já posso tirar já o pé do acelerador. E aí eu passo para a parte estratégica. Vou treinar eles ali, jogo eles mais no operacional ali para poder ir dando logo uma esmerilada neles ali para poder lapidar mesmo, e aí eu passo, aí eu começo, entendeu? Ficar mais confortável. Mas E se assim, sua vida fosse um roteiro de agora, já quem assiste esse filme é bom. Fique Rico ou Morte, qual seria assim? cara, eu sou muito ruim para assistir filme. Eu vou falar sério para você. Agora eu consigo te falar o seguinte: quando a gente é jovem, a gente tem é picado pela a paixão da energia, né? Você quer, eu me lembro que eu com 18 anos eu tinha a obsessão de ser rico de dinheiro, entendeu? Não, eu queria ter carros, entendeu? Eu sempre fui muito apaixonado por carro. Eu sempre tive essa vontade. E eu trabalhava. Não, vou enricar. Você vai passando o tempo, você vai mudando o conceito de riqueza, né? E aí você vai dando valor a algumas outras coisas que o dinheiro não compra, né? E hoje eu sou uma pessoa que eu sou muito barato. Para poder me agradar, eu não tenho assim aqueles vícios caros, não, entendeu? Então eu penso justamente na situação de que a gente tem o suficiente para poder viver, daí em diante você não pode ser aquela pessoa gananciosa. Você não pode querer estar passando ali a carroça na frente dos burros, né? Então, eu tenho minha família, igual eu falei aqui, graças a Deus, meus filhos todos sadios, educados, entendeu? Inteligente, minha esposa, minha mãe, eu tenho os meus amigos que me acompanham desde quando a gente era moleque ainda. Eu tenho esse privilégio, né, de conviver com os meus amigos de quando a gente tinha 13 anos, 14 anos. Da infância. Da infância. E hoje a gente vai um para casa dos outros, entendeu? E às vezes a gente sai escondido das mulheres, vai ali entendeu? Na churrascaria, no barzinho, e aí a gente... Vai dormir no sofá hoje, tá? Sua mulher não, mas depois... depois a gente chega em casa, ela descobre... Porque a gente tem essa necessidade também de ter um momento só nosso, né? Uhum. E isso para mim é uma riqueza muito grande. Isso aí, quando você vai colocar na ponta você vai colocar na ponta da caneta ali, isso não tem preço. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro e não tem isso, né? E não utiliza do que tem, né, Fabrício? Às vezes utiliza, mas não tem coisa pior, Ney, do que as pessoas encostarem em você e você saber que ela encosta pelo que você tem, não pelo que você é. Né? Existe várias pessoas desse jeito. Eu falo assim, tal fulano ali hoje é rico na cidade, tal. Se ele ficar pobre, de hoje para amanhã, quem é que vai estar com ele mesmo? É verdade. Na hora que ele ligar, O Fabrício disse que você quer conhecer um amigo, ou quem é que seja, fique doente. Fique doente e aí você vai ver quem é que vai te dar atenção. Não, aí pronto, você já descobriu. Tem poucos, mas eles estão comigo. Você já descobriu. Você já descobriu. Fala assim, colegas eu tenho muito, mas amigos eu tenho no máximo 3. Colega Isso. Ô Fabrício, deixa eu voltar a falar aqui dos patrocinadores, né? Certeza. Completa aí, Fabrício, aí. Completa aí, por gentileza. O nosso patrocinador de hoje, de novo, pela terceira vez agora, Somcito, muito obrigado por esse som maravilhoso que o senhor nos proporcionou. Somcito Miguel, tá vendo aqui? Somcito Miguel. Valeu, Miguel, muito obrigado, tá? Vai estar na descrição do vídeo. Somcito Miguel, gente, muito bom som. Vamos lá, corta pra mim, produção. Então, aqui é o seguinte, vamos falar do pessoal da VP Máquinas. VP Máquinas vão estar conosco, aqui presente no curso
um treinamento, viu? Na prática, um treinamento de 2 dias. VP Máquinas vão estar presentes aqui. Vai ser uma sexta-feira, até porque o pessoal na sexta-feira está encerrando ali na comunicação visual. Aí sexta-feira eles estão já disponíveis para participar desse treinamento. Irá acontecer numa sexta-feira, depois no sábado também. Então o pessoal da VP Máquinas vai estar presente conosco, e Cristal e Cores também. A Cristal e Cores estará presente aqui também. Então, você que está do outro lado aí, não fique de fora, venha participar desse movimento do nosso podcast, aonde você pode comunicar. Você pode vir fazer aqui as suas apresentações, falar da sua empresa, falar do seu negócio, do seu desafio, falar das suas novidades. Eu tenho uma lista aqui enorme, viu, Ismael? Eu tenho uma lista aqui gigante. Eu não te brinco. Teve um parceiro nosso que esteve na empresa lá e falou assim: ô Ney, quer dizer que você vai levar só o dinossauro, o irmão do dinossauro, vai levar a menina lá que tem 28 anos da comunicação visual, agora o Fabrício também, que tem uma década também, viu? É dinossauro também. Então assim, eu falei, não, todos vocês vão participar, não é porque você começou ontem que não vai participar, não. Vai vir todos para cá, participar desse movimento. Então, participando desse movimento, também você vai participar do curso que vai chegar aí para nós. Acesse aí no canal do YouTube, você vai fazer a inscrição, tá fixado embaixo aí na barra aí embaixo. Comentários. Não é isso? Vai fazer a sua inscrição e vai participar desse curso. E lembrando, pessoal, acompanha nós, adiciona aí, clique o sininho, faz. Inscreva no canal, tá, gente? Isso aí. Siga no Instagram. Também. Acompanha as novidades aí. Então, assim, não fique de fora. Vocês estão convidados para participar desse movimento da comunicação visual, aonde você pode comunicar e deva vir comunicar. Né? Não faz igual nosso amigo lá, não, que diz que já é conhecido. Ah, Ney, eu não vou participar, não, eu sou muito conhecido. Ave Maria, eu sou conhecido demais. Cara, ontem a Coca-Cola tá passando os filmes aí, ontem hoje. Então, Fabrício, tem esse negócio do cara dizer que ele é conhecido. Mas ele vem, é porque ele tá fazendo charme. E ele sabe que ué, ele tá fazendo charme, ele vem. Ele tá doido pra vir. Aproveita, moço, vem pra cá. Você disse que tem um monte de gente que tá devendo na rua. Senta no bambu, fala o nome deles aqui, ó. Né, Fabrício? Lógico, aí o meu aí, ó. Os meus R$830. Olha lá. Já cobra aí, Fabrício. Não vou perder, não, hein? Fabrício vem pra cobrar, tá? Depois você manda o link pra ele, Fabrício. Vou mandar sim, ué. Ele sabe quem é, ué. Quem tá assistindo sabe, pô. Então, Fabrício. Pegar tudo de ingresso. Já deu a dica, já. Ele vai fazer o Pix, viu? Hoje, sexta-feira, sábado, ele vai te pagar. Eu acredito, ó, eu vou segurar esse negócio aqui, ó. A produção já está falando aí para nós que o horário já está quase encerrando, mas assunto só. Se eu acho que eu segurar mais 10 minutos aqui, Fabrício conta o nome do cara. Se eu segurar, ele vai soltar. Fabrício, já tô até vendo isso aí. Ele só não pode saber do nosso endereço, senão ele vai esperar lá embaixo, no portão, viu? Viu, Fabrício? Se for para pagar, ué, eu desço primeiro. Nunca na minha vida eu vou ficar devendo Fabrício, tá? Nunca na minha vida. Pois ué. Tá louco. Ô, Fabrício, é interessante, né? Nós falando disso, brincadeiras à parte, mas é a pura verdade. A gente, na nossa empresa, a gente dá oportunidade para os caras e os caras vão para lá, você cede o material para ele, Sim. E ele com promessa de voltar para acertar com você e o cara some. Eu tenho gente lá na empresa, lá, Fabrício, que vai chegar, quando for o dia que eu for entrevistado, eu vou sentar um bambu nisso vai aqui. Contar também, né, eu vou revelar o nome de um cada aí. Decida logo me pagar, ir lá na empresa pagar, acertar no financeiro, que eu vou contar o nome aqui, viu? Eu acho que eu tenho uma meia dúzia. Tenho. Eu tenho. Vou cobrar isso aí. Eu acho que depois de hoje eles vão derrubar a rede aí. Vão derrubar a torre aí. Vai ver que vai ter mais nada. Né? Rapaz, eu tenho uma listinha negra. Será, gente? O cara, ô Fabrício, o cara foi pra rede social dizer que eu sou rico. Ah, o Ney lá é rico. Receba essa profecia, ué. O Ney é rico. Mas paga, né? Mas paga. Não precisa de receber, não. Então, gente, acerta suas dívidas, porque
tem muitos que vão vir pra aqui e eles vão sentar o bambu. A gente não vai ficar desligando o microfone de ninguém, não. Todos os clientes pensaram assim, não vou pagar o Ney não porque ele é rico, pô. Ué. Não é isso? Não, é. O cara fez comentário, Fabrício. O cara disse que não ia pagar eu, não. Lá num grupo aí de comunicação visual, ele andou falando que disse que eu era rico. O cara é rico, eu vou pagar ele pra quê, rapaz? Não precisa, não. Gente. Não é assim que funciona, é assim que Fabrício? funciona, é assim. Eu já tive assim também. Hoje, ô Fabrício, nós temos que andar, nós temos que comprar um Fusquinha, né? Não. Acho que paga, hein, Fabrício? Você passa Paga não, moço. Isso aí é desculpa pra pilantra, isso aí. Não paga não. O cara, quando ele é direito mesmo, você não precisa nem cobrar. Ele já sabe qual é o procedimento. Ele já sabe qual é o procedimento. O cara, ele tem que ter a vergonha na cara, a humildade de chegar e honrar com os compromissos dele. Agora sim, Ney. Eu converso muito com os colegas aí, concorrentes, né? Os parceiros. Os parceiros, e aí eu falo, a culpa disso é nossa também, porque dá crédito para esse pessoal. Porque, assim, eu falo que a gente mora no interior, então aqui a gente sabe da vida de todo mundo. Entendeu? Então você sabe o cara que ele anda direito com as coisas dele ali, o cara que ele anda ali, entendeu? Em cima do muro ali, bailando em cima da corda lá. Então o cara chega ali, né, da empresa Israel, ele dá um cano ali, aí ele vai e corre para Dinei. Você tem que chegar lá e já cortar o cara. Eu, desde 2015 para cá, aquele pessoal da inadimplência, eles não frequentam mais a atuar. Eles não vão. Não vão, né? Entendeu? E teve uma vez em 2015 que um chegou lá, eu falei com ele, eu falei de boa com ele. Falei, cara, infelizmente a gente não tem interesse de prestar serviço para vocês. Parceria contigo. E esse nicho de mercado a gente não atende mais. Entendeu? E aí foi uma decisão que eu tive. Logo no início, eu fiquei meio assim, receioso, porque inexperiente, pensava assim, pode soar uma soberba, mas foi preciso. E aí, grande culpa disso aí é nossa mesmo. Eu acredito. Porque a gente conhece quem são os caras, entendeu? Picareta, que fica rodando de empresa em empresa. Aquele cara que faz o leve e traz, ele chega no seu negócio, faz uma fofoquinha. Chega no meu, faz outra fofoquinha. Chega no Israel ali, de Ismael, ele faz outra. Ele fica disseminando aquilo ali. Antigamente tinha um golpe lá na empresa que era muito... O Fabrício vai contar de um golpe agora, viu, gente? Conta aí, Fabrício. Era muito prático lá, entendeu? O cara, ele chegava lá, e aí ele já chegava... Eu não sei se você lembra na época que tinha aquelas lojinhas que vendiam as coxinhas. R$1 você comprava um copinho de coxinha. Era em copos. Em copos, né? E aí o pilantra chegava lá, ele chegava com a sacolinha cheia daquelas coxinhas. Nada. E aí ele comprava os meninos da equipe todinha. Você tá brincando? Comprava. Ele chegava lá já com aquele lanche pronto, a Coca-Cola jogava em cima da mesa, sacava o pendrive, colocava lá e falava pro colega lá da arte finalista lá, roda esse material para mim aqui, não sei o quê. Caramba. E o lanche. E aí ele tinha os caras tudo na mão. Às vezes comprava, o cara chegava... comprava os colaboradores seu com lanche. Com lanche. Aí às vezes o cara chegava lá, precisava de uma furadeira, os meninos emprestavam. Na hora que precisava a gente ir na rua para poder concluir um serviço, cadê a furadeira? Fulano pegou emprestado, vai trazer rapidinho. O cara das coxinhas. O cara das coxinhas. Era o golpe das coxinhas que acontecia lá. E aí ninguém falava não pro cara. O cara chegava lá, fazia o que... E você não sabia também, não? Não, eu não sabia. A engenharia social, né? Aí eu comecei a perceber, rapaz, pesquisar. O cara não paga e todo mundo aqui gosta do cara. O que tá acontecendo aqui? Tem água. Aí a gente... Subordinando os caras. Subornando, usava de má fé ali para poder... Né? E aí foi aonde a gente tomou a decisão. Entendeu? Esse nicho de mercado aqui, a gente não tem mais interesse de atender. Porque você tinha que vender num preço bem mais em conta para poder ter o cliente. Você sacrificava a margem de lucro e o prejuízo que te trazia, tomava a sua margem de lucro e o capital. Eu acredito. Né? Aí quando você para poder fazer conta, eu vendi aqui tantos metros de lona aqui impressa por a metade do preço, ou 60% do valor ali para o cara ir lá e fazer o serviço dele. Mas se ele te der um tombo num banner, acabou. Tirou você da jogada. Você perdeu todo o seu serviço, todo o seu material, né? Ô Fabrício, interessante, que é como você falou, esse cara é o cara que fala mal de você. Sim. Ele é o cara que disse que o Fabrício não presta. Ele é o cara que disse que a empresa do Fabrício também não presta.
Não é assim, Fabrício? É porque tá rico, né? Como é que é? É, ele fala, não vou pagar Fabrício não, que Fabrício tá andando de Amarok, tá andando de caminhonete, entendeu? É mais ou menos assim. Então, assim, mas aí tem, quem sabe, sabe, né, Fabrício? É, Quem sabe, sabe. é. Então, assim, você que tá do outro lado aí e que deve, nosso amigo Fabrício, venha, paga pra ele, entendeu? Paga pra ele, não faz isso não. É só um só, hein? Agora, Segurar mais 30 minutos aí, eu solto o nome e outra aqui, coisa, Fabrício que é um cara leve assim, né? No comentário. Mas eu tenho um cara aí que eu só vou trazer ele no final desse negócio aqui. No final que eu falo assim, quando eu chegar na. É 30, aí depois vem, né? A outra remessa. Cara, o camarada, pra vir cá, nós tem que segurar ele, que ele falou, cara, eu tenho nome de gente que vai rolar. Eu vou rolar. Ele é polêmico. Ele é da comunicação visual, barulhento. E dinossauro também, viu? É. Ele é das antigas. Esse cara vai render, então. Vai. Eu tô preocupado. Sexta-feira vai abalar. Sábado. Essa cara de preocupação ruim aí, tá ligado? Eu tô preocupado, eu tô morrendo de preocupação aqui. Ai, Mas é assim mesmo, né, Fabrício? é desse jeito. Não tem jeito, né? Cara, cabe a gente, né, se policiar, né? Se policiar. É o que eu falo, a gente tem que ter responsabilidade em cima do nosso negócio. Separar o joio do trigo. Então, às vezes a pessoa fala assim, cliente sempre tem razão, sempre tem razão. Eu tenho, entendeu, um pensamento meio diferente disso. Eu acho que você tem que dar razão quando tiver razão. Quando não tiver razão, você tem que explicar qual é a razão, né? Então, seu pensamento aí eu acho que está equivocado. Então, bora ajustar aqui, você expõe seu ponto de vista com educação, com ética, né? Você mostra ali os argumentos, apresenta as provas, tudo. E aí você, igual esse pessoal desse jeito, não tem como dar razão, né? Não, aí não tem Você como. não consegue dar razão. Aí acaba virando bagunça. E é o que eu falo. Eu sempre conversava com os meninos aí, os parceiros, e falava assim, cara, às vezes a culpa é nossa, porque a gente dá abertura para isso. Dá credibilidade, né? Eu tomei a minha postura, não é soberba, não é nada. Mas eu preferi sair desse nicho. Eu acredito. Eu não quero mais trabalhar, eu não quero mais passar por isso. Acredito. Eu tenho que ter minha vergonha na cara também, né? De chegar e falar, dá um basta. Cada um tem a receita do bolo deles ali. Quem acha que às vezes vale a pena e tal, eu respeito também. Entendeu? Correto. Depois de... A gente vai ficando mais velho, né? A gente vai ficando... Tipo assim, vai começando a fugir muito dos problemas, né? A gente vai tentando eliminar essa carga pesada das costas ali para poder ver se você consegue ter a terceira idade mais leve, né? Porque não adianta... Cara, comunicação visual, ela acaba consumindo demais a gente. Porque não é fácil. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vai no mercado hoje e vê um profissional que está disponível. Tem. Para aplicação de adesivo, para serralheria, para mexer com ACM, mexer com letra caixa. Você não consegue, tem, né? Você não tem disponível. Às vezes nem para freelance você não consegue, né? Então, é um mercado extremamente escasso. Tem muita gente, às vezes, que sabe fazer, às vezes que sabe que é um bom profissional, mas não tem um compromisso. Você chega ali com um parceiro ali freelance, preciso fazer o serviço aqui, assim, assim, assim. O serviço que você sabe que vai gastar 3, 4 dias para poder fazer, às vezes a pessoa fica 60 dias. Te enrolando, né? Então, é muito difícil você ter essa consciência ali de continuar, né? De continuidade ali. As perguntas aqui estão boas demais. Ô, Fabrício, tem uma pergunta aqui boa demais, cara. Tem uma pergunta... Deixa eu aproximar o microfone aqui, tá bom aí? Boa. Tem uma pergunta aqui muito boa. Como você se enxerga somente ali da sua vida pessoal e também do ramo da comunicação visual para os próximos meses? Cara, é o que a gente pretende, né? Tomara a Deus que dê tudo certo e a gente consegue trabalhar dentro dessa data. Cara, eu
Você fala assim, os próximos meses. Eu tenho um cronograma muito claro na minha cabeça para os próximos anos, né? Então eu consigo imaginar a projeção que a gente faz de mercado. Eu vejo que o mercado ele está mudando também. A gente tem que ter a sensibilidade de estar acompanhando, estar percebendo isso, né? Eu consigo enxergar a dificuldade que a gente hoje tem de mão de obra especializada e talvez para os próximos anos acaba ficando mais difícil, né? Eu costumo brincar, Ney, que daqui a algum tempo daqui mais uns 10, 15 anos, quem vai ser muito bem remunerado vai ser os práticos, né? O pessoal fala que você percebe quanto você é pobre até você pedir um orçamento um pedreiro. Você fala isso pela escassez, de mão de obra? Você acha que o pedreiro é pobre, pede um orçamento para ele, que você vai ver que o pobre é você. E você fala isso principalmente pela escassez de mão de obra? Cara, existe esse problema da escassez de mão de obra, ela vem através da falta de interesse do próprio pessoal de aprender uma profissão. E não é só no nosso segmento. Você vai em qualquer outro segmento, todo mundo amarga as mesmas dores, né? Eu tenho o dia desse um amigo meu que mora em Belo Horizonte, ele falou comigo que ele passou em frente o Atacadão lá e tinha uma faixa enorme escrita assim, traga sua identidade e seja contratado imediato. Então, não tinha processo seletivo. Requisito nenhum. O único requisito que estava era a pessoa apresentar ali o documento, e aí você vê. Caramba. Aí lá você dá um lá você chega Lá você a pessoa só de ir já está fazendo já. Era de qualquer jeito. Antigamente a gente não, antigamente você tinha ali aquele processo seletivo, fazia teste hoje. Então hoje é tudo muito difícil. Hoje você não pode chamar atenção. Tá? A pessoa ali às vezes está fazendo uma coisa errada ali, você tem que ter toda a delicadeza para poder chamar atenção. Todo mundo tem um ouvido muito sensível, né? Então o que eu vejo para o mercado futuro é justamente essa dificuldade, né? A gente tem lá na empresa hoje a turma que trabalha com a gente, é todo mundo de segunda idade para frente. A gente não tem jovens hoje trabalhando lá, porque os jovens hoje a gente tem uma dificuldade enorme de lidar com eles. Correto. Entendeu? Hoje você não pode chegar e corrigir. Jovem. Não pode. Se um jovem pegar um carro, for na rua ali, ele fazer alguma besteira ali, entrar numa contramão, alguma coisa. Entendeu? Porque vocês não pegam porque não aparece mesmo. Muito interesse. Até aparece. É porque as experiências que a gente vem tendo com o pessoal mais jovem é muito complicado, né? Justamente por causa que é o pessoal, às vezes, que é mais viciado em telefone, a produtividade acaba não sendo boa. Então, a gente prefere mais a turma ali de 40 anos a mais, né? Para poder trabalhar. É lógico que tem muita gente jovem boa, tem, mas você precisa garimpar muito para poder acertar. E você garimpar é caro. Não é barato você garimpar hoje. Você tem que contratar, entendeu? Treinar, aí você percebe às vezes que a pessoa não serve, aí você precisa dispensar. Eu já tive jovem lá dele não ir trabalhar e no outro dia eu chegar lá para poder... Rapaz, o que houve ontem? Porque minha sogra precisou fazer uma mudança, eu fui lá fazer a mudança para ela. Normal. Normal. Vida que segue, E eu falo assim, mas peraí, como assim? Né? Não. Até a produção deu risada. Até a produção não aguentou essa. Não, porque minha sogra precisou fazer uma mudança lá, e aí eu fui fazer. Tem uns que matam a avó, né? Tem os caras que matam a avó. Mata a avó, os caras vão lá. Tem os caras que matam a família inteira. Não é assim, Fabrício? Tem os caras. Os caras da produção não estão acreditando, não. Tem uns caras que matam a avó. Não é assim? Conta aí, Tem Fabrício. um pessoal um empreiteiro que está fazendo o galpão da nova sede nossa. E aí o empreiteiro-chefe lá, toda vez que eu mandava mensagem para ele, ele matava alguém. Olha. Ele matou o pai, o irmão, o vizinho, o funcionário, ele matou o pai de uns 4. Viu aí?
Entendeu? Quando ele não tinha Caramba! mais desculpa, ele falava que estava na delegacia registrando um boletim de ocorrência. Caramba! Teve um dia que eu falei com ele, falei, cara, eu já sabia que era mentira, Aham. né? Mas a gente não pode falar, porque é ofensa. É. Cara, mano, falei, cara, eu acho que você precisa ir na Pode igreja. falar, o cara fala assim, eu tô com cólica. Não, eu falei, você precisa ir na igreja, você precisa fazer aí fazer uma corrente de oração, porque é muita desgraça que acontece na sua vida, não tem condição, não. O Fabrício já me contou um pouco dessa situação nos bastidores. Já. É, rapaz. Então é muito complicado, né? Comunicação visual não é fácil, né? Não é fácil, não. Não é fácil, né, Não é Fabrício? fácil. E o cara que tá do outro lado lá fala, vou voltar a repetir. Fabrício lá passou de Amarok, ó. Fabrício, eu sei disso. Eu não te O falei. pessoal tá falando muito isso lá pra você? Fala. Eu não sei disso. O cara falou nos grupos aí que diz que o cara tá rico, não pode pagar ele mais, não. Não precisa pagar ele, não. Cara. Não é assim? Pois é. Então, é duro, né, Fabrício? É tudo muito difícil, né? É muito Mas duro. a gente não pode perder a esperança, não. A gente não pode desacreditar, né? Eu acho que a função do empreendedor é isso. É quem está do outro lado acha que realmente acha isso, né? E às vezes Uhum. o pessoal que trabalha com a gente acha isso. Acha que você está ali com o bolso cheio de dinheiro, acha que porque você tem ali conseguiu uma casa melhor, conseguiu um carro melhor ali, e a pessoa acha que está sendo explorada, acha que está trabalhando às vezes para poder enriquecer o patrão, mas, cara, eu penso que não é desse jeito, que tem que se pensar. O certo é certo, errado é errado. O certo não dá errado, errado não dá certo, né? O sol está aí, nascendo para todo mundo. Todo mundo tem a oportunidade de empreender. Só que para poder você aguentar as chicotadas, você tem que ter um couro muito grosso. Ninguém sabe a quantidade de noite que a gente perde. Correto. Entendeu? Tem noite até hoje. Tem noite que eu não durmo. E não recupera, né? E não recupera. Tem época que eu tenho um problema que eu carrego comigo desde quando eu trabalhava na cervejaria. Cervejaria era muita pressão, né? O pessoal que conhece aí sabe. Eu tenho umas herpes que estouram aqui no queixo. Toda vez que eu fico muito ansioso, que eu passo por alguma instabilidade emocional, então eu poco aqui tudo, assim, né? Aparece. E aí aquilo vira uma ferida ali, tem que ir cuidando, mas é emocional. E às vezes quando na questão da comunicação visual, nem tudo dá certo. A gente trabalha para poder as coisas dar certo, mas às vezes você chega ali para poder entregar uma peça, entregar uma fachada, e aí a marquise está torta, ou a marquise não consegue. Às vezes você, na hora de fazer a análise ali do orçamento, você passou por aquilo, você não viu, né? E aí você só vai ver na hora que chega lá, e aí você vê que o problema é maior do que aquilo, né? E não entendeu? E quem está no topo da pirâmide é que assume a bronca maior. Porque quem está ali no segundo degrau ainda pode jogar a culpa. Não, mas eu vou ver com o Fabrício lá, o que ele vai fazer. Eu vou ver com o Ednei, o que ele vai fazer. Eu vou ver com o Ismael, o que ele vai fazer. E quem está lá no topo da pirâmide? Ednei vai falar que vai ver com quem? Ele vai ter que resolver, filho. Tem que resolver. Acabou. Ele não tem mais de onde ele passar a bola para frente. E aí é onde que ele vai para casa, ele tem que ficar a noite todinha remoendo aquilo ali, igual vaca ali, ó, ruminando, né? A noite toda, ruminando aquele trem ali, até ele achar a solução dele, né? E a vida do empreendedor, ele não é fácil, não, moço. É muito... a gente fala, a gente e quem é empresário grande também passa pelas mesmas dores, né? Não é achar que só a gente que está começando, que a gente tem... Entendeu? É tudo proporcional. O cara que ele é grande também, ele tem lá os dias de sofrimento dele ali, né? Tudo é dia de glória, não, né? Não. Nós somos não é só cerveja e churrasco, somos resolvedores de problema, São né? resolvedores de problema. E o problema ele vem e você tem que descascar. Você tem que resolver. Você tem que resolver, não tem... Ou pelo menos você chegar e falar, ó, não tenho mais competência de resolver. Eu prego direto, né? Até lá na empresa eu falo o seguinte, no início você citou muito, Fabrício, sobre a verdade. A melhor coisa é falar a verdade para o cliente, porque quando você fala a verdade, ele vai entender. Ele vai ficar chateado, Sim. ali, um motivo... Se você pega o processo de uma produção, de uma fachada, como o Fabrício lá, esse é um dos principais
serviço que ele faz lá na empresa dele, na Atuar Comunicação Visual. Então, o que ele vai fazer? Ele tem que estar acompanhando isso do início ao fim, os processos, as dificuldades, se aquilo não vai conseguir entregar no prazo, você tem que comunicar. A empresa não é só a palavra comunicação visual, você tem que comunicar com o cliente. Porque quando você fala a verdade para o cliente entende. Ele entende de uma maneira não muito aceitável, mas você está pautando a verdade, né? E o risco de algo dar errado nesse processo todo é muito grande, né? Muito grande, né? Porque é aquilo que eu falei no início, a gente vende algo que não existe. Não existe, é muito fácil você chegar ali, ó, o copo está aqui. O cliente olhou aqui, é isso mesmo que eu quero, ele paga, leva e vai embora. A gente não, a gente vende algo que não existe. Então você tem o risco de você fazer e o cliente se sentir encantado com aquilo ali, como você tem um risco de você fazer e o cliente, na hora de você entregar, o cliente aprovou, o layout aprovou tudo, e ele virar para você e falar bem assim, não, mas não foi isso que eu imaginei, não. A expectativa não foi. A expectativa não foi, não, mas eu imaginei que era outra coisa. Então isso é muito, muito complexo, né? Isso é muito complicado de se trabalhar. E a gente, do lado de cá, a gente tem que ter a estrutura emocional muito, muito grande para poder... É aquela coisa, não adianta só captar o cliente, você tem que vender o cliente. Sim, tem que fazer com que... Isso aí. Vamos lá, Ismael, falar dos nossos patrocinadores. Pela última vez aqui, o nosso patrocinador de hoje, para finalizar aqui, Soncito Miguel, muito obrigado pelo som. Lembrando, gente, que todos os patrocinadores, inclusive, o nosso Instagram vai estar aí na barra de comentários e também na descrição. Beleza. Isso mesmo. Estamos chegando ao fim desse 5º podcast, né? Podcast onde você pode comunicar, o podcast da comunicação visual. Igualmente o Fabrício está aqui, você também que está do outro lado pode vir comunicar, falar aqui do seu negócio, falar dos seus desafios, falar aí das suas novidades. O Fabrício que está aqui nos contando que daqui 90 dias está em sede nova, a gente vai estar junto com ele. Inclusive ele está até convidado para quando estiver aí próximo a inaugurar esse negócio, ele vem aqui toda sexta-feira ao vivo, vem falar desse negócio dele. Eu acho que vou fazer diferente, eu vou falar com a produção para nós acompanhar a inauguração desse negócio dele lá. Vamos, não é isso, os meninos da produção? Pronto, isso aí. Vamos acompanhar. Tá todo mundo convidado, velho. Vamos fazer um podcast lá dentro do negócio dele. Bora. Vamos levar isso. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer um espetinho lá, uma cervejinha, colocar uma mesa lá. Vamos reforçar esse negócio. E outra, ó, só avisando, quem deve ele vai pagar, viu? Vai lá pagar, porque o menino precisa terminar o negócio dele aí. Meus R$830. Ó, ele tá quase comentando o nome aí. Mas vamos... Você vem aqui, você toma café, lá a gente vai comer churrasco. Lá vai comer churrasco lá. Então, pessoal, falando aqui, continuando falando dos patrocinadores, nós temos aqui a Rhino Máquinas. Rhino que está presente nesse Pode Comunicar. A comunicação visual, ela é toda nossa, toda de vocês. Vem aqui para cá. Então, a Rhino Máquinas está presente nas comunicações visuais, onde tem as máquinas Halter e máquina laser, nós temos essas máquinas lá. E o pessoal da VP Máquinas, que vai estar presente aí logo próximo, vocês podem acessar embaixo aí no link, abaixo, onde você vai ser direcionado para a turma que está acompanhando esse curso. Esse curso vai ser 2 dias, vai ser dias numa sexta-feira, no sábado. E isso. Então, o que acontece? Não lembra. Desculpa, não esqueça. Não lembra, não esqueça. Não esqueça. Lembrar, estou lembrando Que vocês. isso, Não é isso? Então, fique assim. Acesse aí, clique aí no sininho, acompanha todas as notificações, porque você vai ficar por dentro, né, Ismael? Com certeza, com certeza. A gente tem Instagram, hein, rapaziada? Viu? Então, Ismael, vamos passar a bola para Fabrição aí. Fabrição tá coçando a língua para contar quem é o... Vamos deixar pro próximo, Deixa né? pro próximo. Ele vai te pagar, Fabrício. Vai mesmo. Ele vai te pagar. A figurinha. Fabrício, é assim, ó, você agora vai ficar à vontade, olha para aquela câmera ali, certo? E vai falar assim, tudo do seu negócio, vai falar o que você faz. Talvez agora, quem entrou agora, já está dando quase 10 horas aí, sexta-feira, amanhã, sabadão. Então, o que você vai fazer? Vai falar do seu negócio agora, para quem está entrando agora no canal, sempre tem gente entrando mais. E não sei também quem é que vai assistir isso aí, isso fica gravado, viu, Fabrício? Talvez não vá assistir de manhã, à noite, à tarde, enfim. Então, você vai fazer suas considerações, falar aí, fica à vontade, o microfone é todo seu. Pronto, rasga esse negócio aí. Quero agradecer vocês pelo convite, né, da gente estar aqui trocando
essa ideia aqui, trocando experiência. É sempre muito bom, né? Trocar experiência, porque a gente percebe que a gente não está sozinho, né? E nem tudo sai dentro da... Cada um tem suas dores ali. Quando a Isso, gente divide essas dores, a gente se fortalece, Correto. né? Porque um vai aprendendo com o outro. Nossa empresa, igual eu falei, a gente atua no foco ali de fachadas, né? Fachadas, letreiro. A gente está situado próximo ao Banco do Brasil, ali na rua Rio Jordão, até alguns meses para frente, né? Logo, logo a gente divulga aí o novo endereço. E alguém que precisar, estamos ali à disposição para poder atender. Qual é a sua rede social, Fabrício? @atuar comunicação e marketing. Vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado também, tá, rapaziada? Isso aí. Pode continuar. Todo seu. E é isso. Agradecer aqui pelo bate-papo, pela troca de informação aí. Sempre que puder, eu estou aqui de volta. Isso aí. E a gente que fica feliz, né, Ismael, de estar Com certeza. dando essa oportunidade para vocês da comunicação visual, falando do seu negócio, né, falando das suas novidades, como você daqui 90 dias está na sede nova. Parabéns, viu? Obrigado. Por essa conquista aí, mais uma conquista que você está, né, tá trazendo aí para a sua jornada da sua vida, do seu negócio. Que venha, né, que venha. E vem as outras, né? Isso aí. A quarta etapa e a quinta, né? Isso aí, excelente. Pra todos nós. todos nós. Excelente. Então, pessoal, fique com Deus. Esse foi o 5º podcast de todas as empresas que quiser vir aqui, venha para cá. Então, esse é o quinta edição do nosso podcast, onde você pode comunicar. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigado, Fabrício. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a abraço. próxima. Abraço.